Estamos em mais um Coisas de Casa, formato podcast. Hoje nós estamos recebendo o Rodrigo Cardoso Rocha, que é um arquiteto. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Bem-vindo. É também professor universitário, né? E responsável pelo escritório R2 Arquitetura de Jundiaí. Exatamente. Isso mesmo? Isso mesmo. Então vamos lá. Conta um pouquinho pra gente como que você escolheu a carreira de arquiteto. Vamos começar por aí. Olha, não sei. Assim, para começar. Eu comecei... Acho que eu sempre fui muito criativo. De início, assim, eu buscava uma coisa que evocasse bastante essa relação de criatividade. E aí eu fui estudar primeiro, então, design de interiores, assim, sem saber muito o que eu ia encontrar. E aí eu me apaixonei pela área, assim, né? Essa parte de poder criar as coisas, né? E aí eu descobri que, na verdade, a relação de design era uma coisa que me atraía muito. Quando eu terminei design de interiores, eu ainda era adolescente, assim, né? Eu tava ainda transicionando, e eu não sou tão novo assim. A gente tinha um pouco aquele peso de que você vai escolher uma profissão que vai levar para a vida toda. Então eu tinha feito um curso técnico, e aí, né, minha mãe falou assim, olha, agora você vai ter que escolher uma faculdade, o que você vai fazer? E a princípio ficou assim, então acho que você deveria fazer engenharia. Eu falava assim, não, engenharia não, porque engenharia eu acho que não é tão criativo. Então acho que eu vou fazer arquitetura, porque acho que eu ainda vou na mesma dinâmica, né, de ser mais criativo e tudo mais, assim. Eu sempre gostei muito de inventar coisas, assim. Né, meus amigos falavam assim, viu, dá um pedaço de papel e um pano pro Rodrigo que ele inventa, né. E aí eu fui, né, escolhi fazer arquitetura principalmente por isso. No meio do curso até resolvi fazer moda também, porque era uma área também que eu acho muito legal. Mas a princípio, assim, eu acho que o pontapé inicial de ter me apaixonado pela área e até hoje trabalhar, e ser muito grato de trabalhar com isso, é por poder exercer essa relação de criatividade, assim, sabe? Expressar coisas que eu vejo, coisas que eu posso inventar, reproduzir, né? Acho que ninguém inventa nada hoje, mas sabe, reproduzir, ter um olhar diferente sobre as coisas, assim. É muito artístico, né? Muito artístico. A engenheiro não tem muito disso, né? Não, engenheiro mais bitolado. Engenheiro vai muito no estrutural, né? Quer pôr pilar em tudo. E aí a gente já tem uma rixa, né? Que esse negócio de pôr pilar, coluna em tudo. Pois é, tá vendo? Por isso que eu não podia fazer engenharia. Não, se for pra... Não dava pra eu ser tão retinho assim. Apesar de ser mais retinho, mas não, eu não podia ser tão pau-pedra assim. Conta um pouquinho pra gente como que é a rotina no seu escritório. Olha, rotina, né? Acho que por ser muito criativo, rotina é uma coisa que me deixa muito problemático, assim, porque a história da rotina me deixa, assim, chateado, assim, putz, fazer a mesma coisa todos os dias. Engessado. Muito, né? Eu não gosto de ser uma pessoa engessada. E trago essa dinâmica para o escritório também. Então, a nossa filosofia de trabalho no escritório é uma filosofia extremamente horizontalizada, assim. Quando eu fiz pós-graduação em gestão de escritório em 2013, eu me formei em 2010, 11, então tem um tempo de caminhada de pós-formação, começava a se falar sobre esse sistema horizontalizado, assim, estava começando a virar bastante febre, esse sistema horizontalizado, né, então ele é um sistema que a gente diz que ele é mais de apoio, ele não é de hierarquia, né, então não tem o chefe, o gestor, exatamente, ele existe, mas ele tá assim, a gente apoia um outro, a gente entende que a ponta da mesa é tão importante quanto quem tá sentado no meio. Então eu sempre achei isso muito legal, assim, quando eu aprendi esse processo de gestão, guia PMBOK e tudo mais, eu achei muito legal isso, e desde sempre, assim, eu falei, putz, eu acho que quando eu tiver uma empresa, isso é uma coisa que vai funcionar para mim, assim, entender a pessoa enquanto indivíduo. Eu gosto de ter esse olhar mais humanizado para tudo, assim. Então, essa é a dinâmica do escritório, assim. A dinâmica do escritório é trabalhar nesse formato mais horizontalizado. E aí, a nossa rotina hoje, pós-pandemia, né, meio que pós-pandemia, é o trabalho remoto. Então, a gente tem aí uns horários mais diferenciados. A gente tem hoje um processo administrativo que é mais cada um no seu quadrado. Eu, como uma boa pessoa criativa, descobri também que eu sou um bom procrastinador, então eu começo a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acho que eu me perco bastante em mim mesmo, então
ter o quadrado para eu saber que eu tenho que estar aqui, pisar aqui, e você aqui e ali, isso ajudou Tem um bastante. agravante, você é pisciano, que E eu eu sei. sou pisciano, Eu também sou. sim, piora bastante. Sim. Eu falo disso na aula, gente. Eu viu? falo sobre signo na aula, em Gente, gerenciamento se de perde. tempo, porque tem a ver. Não, acreditem, tem a ver. Por causa disso, porque eu perco muito foco. Então, eu começo a falar uma coisa, eu mudo o foco, falo, perceba isso aqui, mas olha isso aqui, olha tal cliente, nossa, você sabe o que aconteceu com aquele outro cliente. Então, é isso, assim, né? Então, para a gente manter uma rotina administrativa funcionante no escritório, principalmente agora na pandemia, que cada um está em casa, a gente tem essa questão de atividades chaves, né? Então, a minha ideia é que todo mundo permeie por todas as atividades. Eu acho que isso faz com que todo mundo saiba o que está acontecendo. Então, de novo, a questão de apoio, né? Então, eu tenho meu estagiário de obra, que ele sabe o que está acontecendo na aprovação de prefeitura, mas oficialmente ele não faz nada de prefeitura, ele acompanha a obra. Mas ele sabe o que está rolando. Eu tenho a arquiteta que faz a parte de aprovação de prefeitura, mas ela sabe que se deu algum pau lá na obra, que é o estagiário que cuida, ela sabe o que está rolando. Né? Eu tenho um financeiro que não é arquiteto, mas ele sabe o que está rolando de projeto, se a renderização está pronta, se a gente já entregou, até porque para ele muda muita coisa, porque alguns recebimentos estão atrelados a algumas entregas de cliente. Então, no final das contas cada um tem que ter o seu quadrado, mas a gente tem que ter um pezinho no quadrado do outro. Todo mundo inteirado do que está acontecendo. Sim. Uma coisa que hoje, assim, hoje mesmo, assim, é bem atual isso, que fazendo umas pesquisas mais de crescimento pessoal, assim, a gente tem falado muito sobre profissional multitask, né, se é profissional multifunção e tudo mais, e eu não acredito muito nisso, assim, sabe, do profissional multifunção. Então, estar com um pezinho no quadrado do outro não significa fazer a outra função. Eu defendo muito que não. Né? Você é um engenheiro calculista, você não é o cara que acompanha a obra. Mas você tem que, na obra, ver se o seu projeto, se o que você calculou, como é que a pessoa está entendendo o seu projeto, se a sua representação está boa. Exatamente. Mas não é se o material está na obra, se o ferro foi comprado corretamente, não é sua função. Né? Então, eu não defendo muito isso, assim, de tipo, você tem que fazer tudo no escritório porque todo mundo tem que fazer tudo. Não, até eu tô tentando me desvencilhar dessa rotina, de que todo mundo tem que fazer tudo. Não acho que todo mundo tem que fazer tudo, né? Mas acho que saber de tudo que tá rolando é legal para todo mundo. Então, e aprender a delegar, né? Que sim, acho que delegar, e aí vem de encontro aí do bate-papo que a gente tava tendo, que se prepara, assim. Eu acho que, eu não sei quanto das profissões tem esse preparo de delegar, né? Tipo, quanto realmente a gente está preparado para delegar. Até porque eu tenho a impressão de que, em muitos momentos, a gente acha que delegar talvez seja passar o bastão, né? É passar o bastão. Só que parece que quando você passa o bastão, você tá passando a faixa, você tá dando autonomia demais, e aí você fica meio que com um pouco de medo, né? O meu professor de gestão, ele falava assim, que um bom gestor não é o que faz. É aquele que tem pessoas que sabem fazer, né? Esse é o bom gestor, é aquele que administra quem sabe fazer. Então, já começa por aí, assim, né? É que eu acho que a gente traz uma herança mesmo, assim, das outras gerações, que dizia muito que o que engordava o boi, né, era o olho do dono. Sim. Então, eu acho que a gente traz um pouco disso. Por isso, essa dificuldade de delegar algumas funções. Mas a gente está aprendendo, né, que não é bem assim que tem que ser. A gente tem que aprender realmente a delegar, e aí a gente coordena, administra, porque realmente não dá pra gente fazer tudo. Entender que delegar, na verdade, é crescimento, né? Delegar é quando você pede para alguém colocar comida pro gado. E você fica olhando se ele comeu ou não. Ou seja, o gado vai continuar engordando com o olhar do dono. Você só não precisa colocar comida para ele comer. Exatamente. Então, acho perfeita a colocação. Se a gente entender isso, assim, essa é uma nova busca, assim, tipo, desse último ano, ele realmente, 2022, assim, trouxe isso para mim. O escritório aumentou bastante, então, bastante porque eu era, né? Eu era basicamente um empreendedor individual que foi aumentando, né, com mais pessoas, então teve a demanda, a primeira demanda, ter mais pessoas, porque você tem mais serviço. Então, eu tive que lidar com mais fornecedores, com mais clientes, o que já é, de certa forma, agravante, né? Então, quando você contrata mais gente, não é só porque o trabalho aumentou.
se eu não tô conseguindo lidar com 3 pessoas, imagina se eu tivesse com 3 clientes, imagina lidar com 15 clientes, eu não vou conseguir. Então eu também preciso contratar pessoas que me ajudem a lidar com os clientes. Então eu vou ter que delegar, vou ter que terceirizar isso de qualquer forma. E além da outra parte, que foi o que me pegou assim, que eu falei, meu Deus, não tô preparado para isso. Olha que loucura, não estive preparado para isso. Foi lidar administrativamente com um funcionário, com o seu colaborador, né? Tipo, com a pessoa que tá lá, que você chamou, que você avaliou o currículo, que teve indicação, que olha, ela é muito legal, mas que de repente você chama a pessoa não te responde, ou a pessoa tem uma cultura diferente da sua, né? Eu sou uma pessoa muito falante, então eu tenho uma colaboradora do escritório que é muito legal, que ela é muito boa, mas ela fala muito pouco. Então, assim, tipo, como é que eu lido com isso? Entendi. Como é que você lida com isso? Assim, tipo, é uma cultura de vida diferente, né? Então, isso também foi um momento que eu comecei assim, meu Deus, e agora? Né? Eu achei que era só contratar e passar aquilo para fazer, né? A produção, não era nem produtividade, era produção, você produz ali e acabou. Agora você faz assim, você deixa ela lá sentada, quietinha, te ouvindo, e você fala. É tipo isso. Né? Tá resolvido. É tipo isso. Mas é ruim monólogo, né, gente? É. Então, não é tão Rodrigo, bacana. e lá no escritório você faz projetos tanto residenciais quanto comerciais, Sim. né? E como que você costuma fazer o briefing? É diferente quando o projeto é comercial? É diferente quando o projeto é residencial? Conta um pouquinho pra gente. Olha, na verdade, não muito assim. Ele é diferente, sim. Até porque eu acho que deixa sempre claro, assim, até para o pessoal do escritório, quando algum deles vai comigo assim, na reunião, essa primeira reunião, o quanto de expectativa a gente vai alinhar com o cliente, você vai tirar desse cliente, né? Então, assim, no fim a fala é a mesma, mas a expectativa sempre é diferente. Então, acho que o briefing acaba também sendo diferente hoje, com um pouco mais de experiência que a gente tem, você acaba indo um pouco mais focado com as perguntas chaves, né, que você vai fazer ali. Então, tipo, ó, quando é residencial, quando é corporativo, né, comercial, o que for, você já vai pegando ali uns pequenos macetes, né, de quanto de gasto, o que quer, cultura de empresa, do que for, né. Então acaba ficando um pouco mais fácil essa leitura, né. O que eu acho que é muito importante, assim, salientar é, tipo, um briefing mal feito vai gerar um projeto frustrante, né? Tipo, e uma obra frustrante. Sim. É um conjunto frustrante, né? Projeto, eu nem vou falar só desenho, projeto é o conjunto todo, né? Desde o desenho, aprovação, interiores, arquitetura, engenharia, prefeitura, tudo. Então, assim, se você não entendeu direito o que o cliente quer, como é que você vai fazer alguma coisa se você não sabe direito o que ele quer, né? Logo, você também não vai saber direito o que fazer. Exato. Então, acho que é isso que mapeia bastante a diferença, assim. Mas uma das coisas que a gente entende como principal diferença, assim, entre os dois clientes, entre os dois perfis de clientes, é que, normalmente, assim, por padrão, cliente residencial, você vai lidar com um sonho, cara. Tipo, é padrão, assim. Você vai sentar lá e ele vai falar sobre a casinha que ele desenhou na infância, que tinha uma árvore na frente. Sabe? Isso então, mesmo. Então, você pega assim, tipo, é muito mais emotivo, na minha opinião, o projeto residencial. Tanto para mais quanto para menos, né? Então, até nesse momento você sente o quanto esse cliente pode te dar mais problema, se ele é um cliente assim que é mais abalado talvez, ou mais abalável, né? Tipo assim, uma pessoa que é mais nervosa, que é uma pessoa mais irritável, ou uma pessoa que tende a ficar, tipo assim, mais insatisfeita com as coisas também. Eu acho que nesse momento do briefing também você sente bastante essa energia que rola, né? Até eu acho que o briefing é importante, assim. Uma vez eu tava escutando um outro podcast também, que eu me identifiquei demais, assim, que ele falava que todo relacionamento tem uma coisa chamada NR, energia de novo relacionamento. ENR, que é energia de novo relacionamento. Eu falei, gente, somos nós quando a gente vai atender o primeiro cliente, né? Quando vai atender o cliente. Com a primeira reunião, NR é 100%. Então a gente chega lá,
e tá todo mundo muito feliz, e tá todo Muito mundo muito empolgado, confiante, muito Cliente É. empolgado, né? Exatamente. E às vezes eu acho que a gente deixa se contagiar por essa empolgação e não percebe o que está realmente diante dos nossos olhos, que muitas vezes é uma situação que vai ser difícil, né? Tanto pra gente quanto pro cliente, de não perceber pequenos detalhes, assim, tipo, olha, esse cliente realmente talvez gere alguma frustração para ambos os lados ali na frente. Então vamos tentar contornar isso, porque eu sei que isso vai dar problema ali na frente, né? Mas e o comercial? Normalmente o comercial tende a não ter esse tipo de problema, né? Como ele está falando de uma coisa que normalmente não é sonho, ele está muito mais alinhado com fazer uma coisa porque eu preciso ter rentabilidade. Uma das grandes questões do comercial, e aí entra corporativo, então escritório, o que for, você precisa desenvolver um produto para mim que eu vou ganhar dinheiro com esse produto. Que seja Né? funcional, Bom, né? Mas mais exatamente. preocupado com funcional, né? Mais pelo lado funcional, né? Né? Praticidade. Sim. Uma coisa que eu percebo, assim, em clientes, de modo geral, tá? Eles não gostam muito de falar sobre o orçamento. A gente sempre pergunta, a gente precisa ter um parâmetro, né, do que o cliente... E ele fica muito, assim, desconfortável, né, de falar sobre orçamento. Isso acontece muito com você? Sim. Em aula também é engraçado, porque aí eu vou fazendo sempre esse ping-pong, né? Escritório, aula. Em aula eu sempre brinco e falo assim, viu, o cliente sempre mente de preço. Sempre ele mente. Ao longo da vida, eu brinco que eu sou uma esponja, assim, eu observo muita coisa, né? Eu vivo no mundo da lua, assim, mas eu tô ali escutando tudo e tô guardando tudo. E uma vez me falaram uma coisa que eu falei, rapaz, não é que é verdade isso? Normalmente, em qualquer roda de conversa, você nunca, ou é bem difícil, você escutar alguém falar assim, sabia que eu ganho 10 mil reais? Você não escuta. Verdade. Mas você escuta, fala assim, rapaz, veio 10 mil reais de cartão de crédito para mim esse mês, você acredita? Ou seja, normalmente a gente se sente mais confortável de falar o quanto a gente gasta, mas a gente não se sente confortável de falar o quanto a gente ganha, o quanto a gente tem. Tá? Então, chega na hora do cliente, na verdade, qual é a resposta dele? É a resposta que a gente também faria, né? Eu faço essa pergunta para os meus colaboradores, meus alunos, falo assim, viu, quem de vocês aqui realmente se sentiria confortável de chegar para uma pessoa que vocês nunca viram? Porque a maioria das vezes os clientes que nos contratam nunca nos viram, né? Tipo, vai falar assim, olha, então, eu tenho 100 mil reais, eu tenho 5 mil reais, e ainda você tem esse limiar, isso é muito, isso é pouco, isso dá, isso não dá. Será que ele vai me achar muito pobre? Será que ele vai achar que eu sou muito rico e vai gastar todo o meu dinheiro? Então, assim, tipo, fica uma loucura. Mas é um fato, assim, na maioria das vezes, a gente tem muitos problemas relacionados ao sonho, né? E aí eu acho que no residencial isso fica até pior, honestamente, porque normalmente quando é um sonho, a frase clássica que a gente usa é mais vale um sonho do que dinheiro no bolso, né? Uma coisa tem essa frase, não é isso? Mais vale um gosto que dinheiro no bolso, não é isso? E aí eles querem pôr tudo em casa. Assim, eu acho que se empenha mais. Não sei se querem, se conseguem, mas eu percebo que se empenham mais. Quando a gente vai fazer corporativo, né, comercial assim, normalmente o cliente chega com budget, assim, com orçamento já mais estabelecido. Mesmo o cara é uma empresa, né, tipo assim, ele fala assim, viu, sei lá, vou abrir uma loja, né, uma franquia de tal marca, uma marca de água. Assim, sim, a própria marca vai lá e fala, olha, você tem tantos mil, é isso aqui que você precisa. Até porque você se programa para isso, né? Então o seu orçamento precisa. É todo outro universo. Até porque o sonho, na verdade, é ganhar dinheiro. Não é ter a loja mais linda, né? Então, assim, até eu acho que, no final das contas, quantas vezes a gente entrou numa loja de roupa, de sapato, num supermercado, a gente ficou reparando nos acabamentinhos. Você não repara. Até porque se você for ver isso, você vai ver o quanto é ruim. Eu já fiz isso. e é bem ruim. E aí você resolveu parar, assim, não faço exatamente, mais. Aí você fala assim, putz, tá, tudo bem. Mas assim, o contexto visual é impactante. É o que interessa. Né? Sei lá, um restaurante. Eu fiz isso num restaurante. A comida sendo boa e o ambiente sendo bonito, tá, beleza. O detalhe, você não fica olhando pro detalhe, né? Você olha pro contexto. Eu já fiz bastante isso também. Eu acho que
É uma coisa nossa mesmo, né? É. Aí a gente fica olhando a borda de não sei o quê, o papel de parede que tá descolando o Que tá cantinho. descolando. A gente O tem isso. cantinho. É. Então, eu acho que até, e de verdade, isso não é uma preocupação para a maioria desse tipo de cliente, né? É, Esse perfil de cliente, ele não tá preocupado se o papelzinho, se o cantinho, se... é. Não, viu? Mesmo porque o cliente que ele vai receber lá também não vai olhar para isso, né? Diferente do residencial. Porque você já imaginou lidar, então, com a pessoa que teve o sonho de ter o pé de maçã na frente da casa, que ele desenhou com 8 anos. É. Então, assim, tipo, vai ter que ter a maçã. Esse pé vai ter que vingar, vai ter que dar a maçã um dia, né? E aí ele descobre que foi virado pro sul, o pé não vai vingar, a macieira não vai crescer. E aí você já imaginou a frustração, a decepção que é isso. E aí você fala, nossa, né? Então, eu acho que isso é um problema, assim, né? Então, já começa por aí. E aí, eu acho que isso se alia com a relação dele não falar quanto ele tem de dinheiro para gastar, né? Então, Verdade. você sempre acha que você tá num limbo, assim, né? Oficialmente, o que a gente tende a fazer no escritório, quando é esse assunto, assim, que é muito delicado, eu acho que não deveria ser tão delicado falar sobre dinheiro, até porque tudo você compra, né? Então, água você compra, você vai no supermercado, você compra. Então, acho que é meio bobo você não falar sobre dinheiro. Mas, enfim, é assim, é tentar explicar para o cliente do tipo assim, olha, a gente faz um projeto, se você me abre o jogo, pelo menos uma estimativa de valor, a gente tende a tentar fazer o projeto dentro de uma estimativa de valor. Já fica mais alinhado ali, Se você né? não abre, a gente vai fazer um projeto, a gente cota para você esse projeto para ver se ele está dentro da sua expectativa. Se você não quer nem cotar, a gente faz um projeto e aí vai ser surpresa de obra, né? Que é o que na maioria das vezes é o que acontece. E é ruim, É né? muito ruim. Porque aí tem um monte de surpresas, na maioria das vezes ruins, né? Porque aí você tem que acabar improvisando em muitas coisas. Eu acho que isso está ligado um pouco à cultura também. Porque se você assiste os programas internacionais, tanto de construção de casa ou de venda de imóveis, não é verdade? A primeira coisa, o que o cliente faz, ele passa o orçamento dele, É o máximo, né? não é? Então, você já sabe o que você vai buscar, você já sabe como que você vai trabalhar, o que que você pode pôr naquela casa, porque você tem um orçamento, um limite, né? Então, você tem até mais liberdade para poder escolher os materiais, né? E uma outra coisa também, que é bastante cultural também, não sei se eu vou entrar em alguma pergunta que você vai fazer fique à ainda, vontade. se for, você me perdoa. Tem muito cliente que procura a gente que é da área, né? Viu? É fulano de tal. Quanto fica fazer um projeto assim, assim, assim? Viu? Mas não é assim, a gente tem que ter uma conversa, tal. Não, mas é tantos metros, não sei o quê, papá, quanto é que fica? Como você costuma lidar com esse tipo de situação, assim? É uma curiosidade, né? Porque tem bastante isso, Muito. esse tipo de situação, né? Principalmente pela questão do WhatsApp. Exato. Que essa comunicação que ficou mais rápida Superficial muitas e vezes, né? muito superficial, acho que na maioria das vezes, ela faz com que as pessoas queiram as coisas muito mais rápidas, assim. Então, e depois eu vou falar uma passagem aí que aconteceu que tá dentro disso. O que a gente tende a fazer? O que eu descobri? Eu sou uma pessoa que fecha negócio. Se a pessoa me conhecer, o meu nível de conversão, porque eu acho que eu falo bem, eu vou ali, vou explicando, e a gente... É persuasivo. Sim. E assim, eu não acho que eu sou um bom vendedor, pra falar a verdade, assim, mas eu acho que eu vendo bem o peixe do escritório, mas relacionado de fato ao que a gente entrega. Existe realmente um amor pelo que eu faço, e as pessoas, e o bom de trabalhar horizontalmente, fazer com que as pessoas estejam lá, até a filosofia Google aí, né, tipo, esse sistema staff aí de apoio, que é, pessoas felizes trabalham mais felizes, né, pessoas são mais inteligentes, elas querem fazer mais. Eu me sinto muito feliz hoje, mudando assim um pouquinho, mas
Tipo, quando a gente posta uma coisa no Instagram e o pessoal do escritório compartilha. É muito legal, eu não peço pra eles fazerem isso. Mas postou uma coisa de Natal, o pessoal do escritório foi lá, pegou a postagem e compartilhou no stories deles. Então, eu acho que isso é legal. Então, isso é bacana, assim, né, nesse sentido. Então, eu defendo essa ideia pro cliente. Então, chega na hora, se eu for conversar com o cliente, na maioria das vezes, a gente fecha. Esse segundo semestre foi um semestre mais difícil, a gente perdeu alguns orçamentos, até me preocupou. Quando acontece isso, das duas uma. Ou eu falo assim, bem, esse perfil de cliente não era muito pra mim, porque ele não quis nem me conhecer, ele não quis saber como oficialmente eu trabalho, ou hoje eu tento reverter a situação da mídia digital, dos meios, né? Então assim, já que você quer uma coisa tão rápida, vamos fazer uma chamada de vídeo então. Então, assim, nós nunca, tirando essa passagem que eu vou comentar, mas em geral, até depois dessa experiência, a gente não manda mais orçamento. Tipo assim, não mando proposta mais de trabalho sem antes ver pelo menos a fuça da pessoa, de falar assim, viu, oi, meu nome é Rodrigo, eu sou o Rodrigo, você é a Érica, né? Então, fechou, ó, que legal, ó, isso aqui é o que eu te entrego e tudo mais, compartilho o link, mostro nossa obra, mostro foto. Então, a gente conversa pelo menos, até pra Gera gente uma sentir. conexão, Sim, né? sim. Até porque, assim, pra mandar a proposta, a gente entendeu uma coisa importante, assim. Você não precisa muito de briefing para proposta, oficialmente. Porque você acaba gerando, assim, sei lá, prédio novo, reforma. Então, a gente mandou 6 orçamentos no mesmo prédio. 6 propostas, né? Orçamento e preço. Mas assim, então a gente mandou 6 propostas para o mesmo prédio. É a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa. Sabe assim? Claro, eu converso porque um quer tirar mais coisa, outro quer tirar menos. Como a gente vende tempo de trabalho, então, se você faz mais coisa, eu tenho que paginar mais investimento, é mais projeto, então custa um pouco mais, um pouco menos. Mas no geral, total, é a mesma coisa. Então, ali vai. Mas eu acho que a história do briefing, para o cliente saber que você está interessado nele, que você está entendendo de fato o que vai rolar. Até para ele saber assim, falar, nossa, mas você me cobra sem saber o que eu quero? Eu acho que é um fato mesmo, né? Tipo, que não tem muito a ver. Então, acho que o briefing, na minha opinião, poderia acontecer depois, assim. Então, Sim. a minha prática, no final das contas, a pessoa que fala assim, não, mas por meta, quando você cobra, não, mas é rápido, eu só quero saber disso. Ou eu não vou responder, porque se ela tá com muita pressa, provavelmente ela não vai fechar comigo, ela só tá querendo comparar meu preço com alguém que ela já escolheu para fechar. Que é a maioria. Que é a maioria. Ou então, se ela tá realmente insistente e tudo mais, eu falo assim, não, então vamos fazer uma chamadinha de vídeo pelo WhatsApp mesmo. Tipo, não precisa ser Zoom, Meeting, Teams, sabe? Nada muito. Pode ser pelo WhatsApp, não tem problema. Porque às vezes já aconteceu da gente, você fala assim, vamos fazer pelo Meeting, que é um link. Mas eu tenho que baixar o aplicativo. Não dá, porque é difícil, porque... Não, então vamos pelo WhatsApp. WhatsApp todo mundo tem. Ponto, né? que todo mundo tem. Essa passagem que aconteceu foi isso que aconteceu. Uma cliente, foi uma indicação do condomínio, de um cliente que a gente fez, colocou o nosso nome no grupo, super legal, prédio novo. Uma cliente ligou sábado, 1h. Sábado, 1h, a gente já não tá trabalhando mais, né? Mas mesmo assim, atendemos ela, não sei o que, e essa moça continuou insistindo assim, tipo, mas você não pode mandar, mas você pode mandar, você não pode mandar. E eu falei assim, viu, mas é que eu não tô mais agora no escritório, mas você não pode nem falar quando você cobrou da outra pessoa. Eu falei, não, mas é que a outra pessoa vai fazer diferente de você. Vamos marcar uma reunião pra gente conversar. No mesmo modus operandi, assim, vamos marcar pra gente se conhecer, pra eu entender o que você precisa, e não sei o que, nananã. Tudo bem, tá bom. Isso foi sábado. A hora que foi sábado, tipo, 6h, ela mandou mensagem de novo. Viu, você não pode pelo menos mandar sua proposta só de valor? Porque eu tô aqui com meu marido, a gente é leigo, a gente quer resolver isso rápido, e não sei o que lá. E assim, ela me pressionando, e eu falei, viu, eu não tô nem em casa, eu tô fora de Jundiaí, e eu realmente estava fora de Jundiaí. Tá bom, tudo bem, isso aqui. Eu falei, mas olha, vamos fazer o seguinte, mas eu vou te ajudar. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma exceção, vou te mandar amanhã, tá bom? Então, domingo, vou abrir uma exceção pra você e vou te mandar domingo. Que eu acho que já é um erro que eu não deveria ter feito, né? A outra cliente, no domingo, 11h, fez assim, Rodrigo, pelo amor de Deus, manda essa proposta pra essa moça, porque ela tá mandando mensagem pra mim. Olha que loucura, tipo, a pessoa que me indicou essa moça procura outra pessoa. Eu sei que, gente, enfim, mandei a proposta, ela leu a proposta, tirou umas dúvidas. Domingo, 7h, ela mandou assim, Rodrigo, gostamos muito da sua proposta, vamos fechar. Eu, pelo menos, valeu todo esse estresse, né?
Aí eu falei assim, tudo bem, mas a gente precisa se conhecer, né? Vamos marcar então uma reunião? Amanhã eu não posso. Pode ser na terça-feira? Pode, terça-feira, 5 da tarde. Fechou. Terça-feira, 5 da tarde, lá no escritório. Ótimo. 5, 5:10, 5:20, 5:20, 5, 5:30. Cadê você, pessoa, né? Liguei, falei, oi, viu? Aconteceu alguma coisa? Ela nem falou nada, ela só fez assim, nossa, meu marido não conseguiu sair, então nós não vamos na reunião. Simples assim. Assim, viu? Não Acontece. foi tipo, desculpa. Até hoje isso me marcou, porque, não, desculpa, não vai dar. Não, foi tipo, meu marido não pôde sair, então nós não vamos. Então, vamos remarcar. Eu falei, tá bom. Vou ver o dia e eu te aviso, tá bom? Obrigado. E desligou. E eu falei, nossa. Beleza. Toquei minha vida. Isso terça-feira. Quarta-feira, 9:30 da manhã, eu falei, vou pegar essa moça no pulo. Mandei mensagem para ela no WhatsApp. Falei, oi, tudo bem? Viu, estou organizando a agenda. Hoje eu não consigo te atender. Quinta-feira eu dou aula à tarde. Na sexta-feira, posso te atender. Posso agendar então para vocês à tarde? Era isso que eu ia te falar, na verdade. Eu e meu marido a gente sentou e a gente acabou fechando com outro profissional e não sei o quê. E aí eu falei assim, meu, que coisa chata. E falei isso para ela, falei assim, meu, que coisa chata. Sabe, você atrapalhou meu final de semana porque você queria muito um orçamento. Você fechou comigo. Você vinha na minha casa, no meu escritório, terça-feira, 5:30 da tarde, já é quarta, 9 da manhã. Então, na verdade, você foi no outro escritório. Você podia ter pelo menos me avisado. Então, é esse o perfil, assim. Quando alguém fala assim, tem coisa que é melhor perder, sim, é esse perfil. Acho que essa pessoa que tá com muita pressa pelo WhatsApp, você sabe que você mexe com obra. Exatamente. A pessoa que tá lá ligando desesperando, você perceber sabe. isso agora, né? É um Tem coisas que desrespeito pelo você profissional. tocou no ponto. Tem coisas que vale a pena você perder. E a gente Passei por isso há pouco tempo, né? É. Várias vezes ainda. Parece que foi combinado. Um cliente marcou, nada, você liga, nossa, eu esqueci. Como esqueceu? É um compromisso. É como você marcar um médico, você marcar um dentista. Qual que é a diferença? Porque é engenheiro. Ninguém esquece, né? De ir ao médico, ao dentista. No mínimo liga desmarcando, porque não consegue, aí, né? poucos dias depois, mesma coisa. Aí eu lá, mesma coisa. Dá horário, passa meia hora, 1h30. Viu? Nossa, eu tô aqui no escritório, né? Tal. Mesma coisa. Não, eu tive um problema, tal. Teve um problema, liga, né? E é a mesma história. Some não... Exatamente. Mas, assim, a gente está aprendendo a se permitir escolher, né, quem atender. Assim, é lógico que a gente não tem uma bola de cristal, mas a gente vai aprendendo algumas coisas, não sei, feeling, talvez. Pela experiência, às vezes você sabe. Você trabalha na área, você olha e você fala, é mais uma especulação. Sim, hoje sim. Hoje, quando começa assim, sabe? E até tem vezes, assim, tipo, antes da gente sair de férias, assim, finalzinho do ano, teve um cliente que eu até falei, olha, que pena ela fosse nossa, que a gente queria muito fechar com você. Mas, na dinâmica, você não foi a nossa melhor opção, porque eu estava saindo de férias. E eles venderam o apartamento, compraram um novo, então, assim, o timing para fazer projeto em obra, começar a obra, não sei o quê, era muito curto. Na minha cabeça, 2 semanas não muda nada pra eles. Oficialmente. Considerando que a gente tá falando de Natal e Ano Novo. Mas, enfim. Mas é isso, assim. Mas pelo menos mas também, de novo, uma pessoa que você tem que ir atrás e perguntar, e aí? E aí? Né? Então... É um cliente que não vale a pena. Mas é isso, assim. Acho que esse momento meio que da tecnologia exacerbada aí, então... Ao mesmo tempo que eu sou feliz da tecnologia hoje possibilitar que toda a minha equipe trabalhe em casa e que numa única mensagem eu falo com 6 pessoas ao mesmo tempo, eu também fico meio triste porque a gente ficou meio líquido nas relações. Né? Então, assim, tipo, o compromisso, a relação direta que você tinha, né? Ela meio que foi substituída por uma especulação, por um assim, tipo, não quero, então, na verdade, eu só bloqueio e não respondo mais, então, você não tem mais olha,
escolhi fechar com outra pessoa, escolhi não comprar com outra pessoa. Eu, quando faço orçamento com pessoas diferentes dos nossos clientes, eu dou satisfação para todos, independente, até tô cotando com pessoas novas, né? Então, sei lá, desde pintor, tipo, ó, vou ligar, cara, não foi dessa vez, a gente resolveu fechar com outra pessoa pelo preço, ou porque era uma pessoa que já trabalha comigo, mas ó, eu gostei de você. Se eu gostei mesmo. Se eu não gostei, também não fico mais elogiando. Você fala assim, olha, não deu mesmo, fechamos por outros motivos e fechou, e tá beleza, tá bom. Ou se é o meu, fala, olha, não deu pra fechar dessa vez, porque o cliente fechou com outro que já era dele. Então, eu acho que é legal dar essa satisfação, porque você não fica à mercê, né? Vários projetos que a gente perdeu esse segundo semestre foi assim. Tipo, de você se ligar e a pessoa... Aí ela vai dar uma satisfação, assim, que, então, na verdade, já fechei com outra pessoa. E já estava fechado eu aprendi com você. assim, que a gente trata as pessoas da maneira que a gente gosta de ser tratado, né? Então, eu acho que tem que ter um mínimo de respeito, uma satisfaçãozinha, às vezes, não machuca, mas dá uma ligadinha, fala, não vai ser, não vou fechar. Pronto, tá se a tudo pessoa bem. liga e fala, olha, nada, a gente marcou para hoje 1h30, mas, viu, não vai dar para ir. Não precisa nem justificar, não vai dar para ir. Pois é. Mas, o mínimo. Não, né? O que eu só, assim, um adendo só, né, assim, o que eu só cheguei à conclusão grande também de lidar com, né, acho que todas as profissões hoje eu descobri que elas lidam com clientes, né, então desde o atendente bancário, o cara que vende coco, agentes, tanto faz, né, independente do que for. É meio doido isso, porque todo mundo exige demais a respeito, assim, né, e responsabilidade. Só que na tua vez você não faz isso. Então é isso que eu não consigo entender. Então o cliente que faz isso com a gente tá passando por isso na ponta inversa, sabe? Então, e aí, né? Tipo, então é um ciclo sem fim que você não consegue interromper, porque você só tá fazendo a mesma coisa que fazem com você. Então, enfim, você não consegue. Na tua vez você não consegue falar assim, desculpa, não posso, né? Não vou conseguir fazer isso. Então, é meio confuso assim isso pra mim. É difícil mesmo lidar com pessoas, né? Muito. Mas Falando ainda assim de cliente, de briefing, Rodrigo, tem assim muito arquiteto que gosta de deixar a assinatura dele no projeto versus a identidade do cliente. Eu acredito que hoje a maioria dos arquitetos respeita a identidade do cliente. Mas o que você diria desses arquitetos que gostam de deixar assinaturas? É que eu acho que é muito legal isso assim, né? Porque, por exemplo, se a gente for fazer uma analogia a comprar um vestido Prada, Versace, Valentino, você vai comprar o vestido porque ele é isso aí. Né? Exatamente. Você vai comprar uma bolsa de sacola de lixo da Balenciaga porque é a sacola de lixo da Balenciaga. Então, eu acho que, assim, tem muitas horas que, sim, você compra um produto porque ele é de design assinado, porque ele tem uma referência de criação. Então, eu acho que quando você contrata um profissional, sim, existe uma pessoa, existe um profissional criando para você, né? Essa é a grande questão. A grande questão é que quando você contrata sei lá, tá vendo, sei lá, Vera Wang que faz vestido de noiva. Quando você vai lá contratar ela pra fazer o vestido de noiva, ela vai fazer o vestido de noiva pra você, adivinha? Ela não vai inventar um vestido de noiva, ela vai fazer um vestido de noiva pra você. Se você gosta de rosa, ela não vai fazer um vestido azul. Ela vai fazer um vestido rosa. Mas adivinha, não vai ser esse vestido que vai sair na passarela. Entendeu? Entendi. Provavelmente ela vai ganhar mais nesse vestido que ela vai fazer sob medida. Mas não é ele que vai sair na passarela. Então eu acho que a assinatura é muito importante, porque ter assinatura é o que faz te lançar no mercado. Assim, eu acho que o gosto, até porque o cliente chega em você por uma assinatura. Eu acho também que na área de arquitetura, engenharia, design de interiores, a gente precisa entender que às vezes a assinatura, um projeto arrojado, é nada, viu? Não tem nada a ver. Eu acho que a assinatura ela pode ser qualquer coisa. A assinatura pode ser porque você gosta de usar elementos naturais. Acabou, isso é sua assinatura. Mas se você compra isso na rua, no cara que vende na praça, é elemento natural. A assinatura de engenheiro é porque sua assinatura é estrutura metálica.
Se você compra da Gerdau, se você manda soldar com o seu Zé Serralheiro aqui, tanto faz, né? Então eu acho que a assinatura, ela não é necessariamente o projeto todo. Às vezes é uma parte que detalhe, é muito, mas uma que é referencial. característica, Sim, né? que é um referencial. Então eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Eu acho que é muito importante ter assinatura, mas não acho que projetos 100% autorais são os projetos que vendem, tá? Isso é muito, muito importante. E eu acho que a maioria das pessoas, de novo, a gente entra na história do editado da internet, né? Tipo assim, a vida da internet, a vida das mídias, que é isso. O que tá na revista, se você pegar lá, você acha que esses grandes escritórios, eles pegam as casas mais bonitas, que deram 100% de liberdade criativa para ele colocar 100% da assinatura deles. Mas provavelmente eles devem ter mais 50 obras que não tem 100% da assinatura, que é onde eles estão ganhando mais dinheiro, né? Que é o vestido cor-de-rosa. Então eu acho que assim, você precisa ter assinatura, porque eu acho que é legal, você vai ser conhecido, mas nem sempre você vai ficar mantendo fiel, assim, a assinatura. Mesmo porque eu acho que cada vez mais o cliente ele é uma peça-chave, né, do nosso tipo de projeto, né? Aliás, de qualquer tipo de projeto. Então, o cliente ele vai chegar para você com uma referência desde custo até de cor, de material, de ideia, do que for. Essa proposta hoje do acesso à comunicação, né? O acesso à informação, na verdade. O acesso à informação faz com que qualquer tipo de pessoa chegue com você com um projeto feito. Exatamente. Tipo assim, resolvido o balanço da cozinha, porque ele viu no programa lá norte-americano que se pôr uma viga de madeira, sabe assim? Tipo, e ele chega aqui falando que é assim que ele vai fazer e que vai dar certo. Ele já chega com o projeto todo pronto, né? Na cabeça dele e com um monte de referências, né? Que ele busca Pinterest na da internet. vida. Você sabe que no começo eu tive muito problema com o Pinterest, assim, porque eu acho hoje ele uma ferramenta muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é uma ferramenta muito de poda criativa. Porque a maioria dos clientes que mandam, a maioria das pessoas que pesquisam coisa no Pinterest, ela não é só uma pesquisa, é uma cópia. Porque a pessoa manda ali e fala assim, não, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. E aí você fala assim, não, mas calma, a proposta, e é isso. E eu que quero ser criativo, que quero inventar. Eu quero ter referência, mas eu quero inventar uma coisa nova. Não, não quero coisa nova. Eu quero isso aqui. Eu quero essa aqui, ó. Tá vendo essa luzinha aqui? Eu quero assim a luzinha. Tá vendo esse quadrinho? Eu quero assim. Então, assim, eu acho que acaba que tem essa poda criativa por conta desse tanto de acesso, que é muito legal de um lado, e que ao mesmo tempo é bastante problemático de outro, assim, né? Nada é tão bom e tão ruim, né? Assim, mas eu acho que deveria ser um pouco mais de equilíbrio, assim, né? A gente acaba nem captando a essência, a identidade do cliente por conta de tanta referência que ele já traz, que ele busca no Pinterest. Mas como nem nada é tão bom nem tão ruim, a gente também acho que vale a pena, assim, só pontuar, às vezes, a arrogância de algum profissional, do tipo assim, esse é meu estilo, então você vai ter que se adequar ao que eu tô te falando para fazer. Isso é muito comum também. Né? Eu acho que cada profissional, muitas vezes esse perfil de profissional tem muitos clientes e as pessoas procuram esse perfil de profissional até sabendo que ele é assim, mas é o que querem, o que quer e ponto final, acabou. Então, assim, acho que também, se dá certo, eu acho que vista no que dá certo para você. Né? Para mim não dá certo, né? Hoje os nossos clientes, eu gosto muito de atender os nossos clientes, mas eu tenho esse perfil criativo, então assim, hoje o cliente que chega para mim com o Pinterest é um problema. Então assim, eu vou beber de todas as referências que ele tem, todas. Mas eu vou tentar jogar tudo isso no liquidificador e sair uma outra coisa, porque eu quero criar uma coisa para ele, mesmo porque na maioria das vezes o copy-paste que ele quer fazer não vai dar certo para ele, né? Porque o tamanho é diferente, a proposta é diferente. Então é meio doido isso assim. Então normalmente dá certo, mas acho que vai de cada profissional. Assim. Isso acontece muito com a gente também, né? A gente tem que dar uma pincelada em cada ideia que ele traz, porque é exatamente aquilo que você falou. Às vezes o terreno é pequenininho e aí ele vê aquelas mansões no Pinterest e eles querem copiar. Parece brincadeira, mas o cliente pegou um terreno de 25 metros de frente e o terreno dele tinha 7. Eu quero isso. Falei, viu, mas... Um corredor lateral. E aí tem normas que você tem que seguir. Então
dá certo. Vamos adequar, dá pra gente pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E criar. Tira a referência, né? Mas... E isso, assim. tem uma questão de ética também, né? Você não vai copiar, dar um Ctrl-C, Ctrl-V no projeto e, né? E é meio isso que é doido, sabia? De novo, as pessoas estranhas. Porque ela não liga de copiar o projeto de alguém, mas se alguém copiar qualquer coisa dela, ela vai se sentir extremamente incomodada. Exatamente. Então, não sei, pessoas sendo pessoas. Não, a gente se limita, a gente fala assim, ó, não dá, a gente pode se inspirar nisso aqui que você tá mostrando pra gente, mas a gente não vai copiar, tá bom? Até porque a pessoa do financeiro lá do escritório, ela não é arquiteta, né? Ele não é arquiteto. E aí ele tá falando uma coisa importante, ele falou assim, gente, a gente tem um bairro lá em Jundiaí, que basicamente somos nós que fazemos todas as casas. Então a gente tem um bairro lá, que são um terreno de 250 metros, que a gente deve ter feito assim umas 18 casas, o bairro tem 30. Então assim, eu fiz mais do que a metade. Que bacana. E aí eu chego lá, porque eu acho muito legal, mas ele fala assim, nossa gente, todas essas casas são iguais, né? Aí eu, não são iguais. Aí, assim, eu falei, não são iguais. Porque aqui, assim, ele, não, quadrada, uma janela grande. E aí você vai reparar que no final das contas, o pedido das pessoas é a mesma coisa. É o pé direito mais alto na sala, a janela, o caixote, o cinza, o janelão comprido. Então, tipo assim, é isso aí. E no final das contas, se você for pegar, de novo, lançamento de cor de marcenaria, MDF para planejar do que for. Ah, ok. Cinza, bege, azul, agora tu vai fazer as luzes, rosinhas, verdes. Sabe assim? Então, assim, no final das contas, a gente consome muito o que sai, o que é dito ali, assim. Todo mundo consome isso. Então, mesmo que não tenha o Pinterest, você vai acabar consumindo, porque vai chegar em você aquilo ali, né? Vai chegar em você a alvenaria estrutural, vai chegar em você aquela outra coisa. Então, na alvenaria estrutural, você não vai fazer vãos tão grandes, porque não pode, porque não sei o quê. Então, você acaba já moldando um projetinho que o próximo vai ser meio parecido, o próximo vai ser meio parecido. Então, você muda um pouquinho uma coisa ali, uma coisa colar, mas a cara do projeto em si fica muito parecida. E aí, às vezes, até precisa tomar cuidado, assim, eu sempre penso nisso, assim, será que isso é minha assinatura? Ou é uma consequência, né? Então, por exemplo, nesse bairro é uma consequência, porque a gente tem umas 3 casas que são realmente nossa assinatura, que são projetos que são realmente coisas que nos representam, sabe assim? Tipo, que tem um contexto que não é pé direito tão alto, que não sei o quê, um montão de coisas que, putz, que legal, que casa bacana, que casa bonita, pra mim, né? Lógico. Então, assim, mas não são as casas que todo mundo acha bonita. Todo mundo gosta das outras. Que é o pé direito alto, o janelão, é a casa que mais vende, entendeu? Não é para vender, é casa já com cliente, mas quando o construtor vai lá para levar o cliente, nós somos um terceiro dele, né? Nós somos parceiro dele. Essas são as que... O cliente olha e fala assim, não, é isso aqui mesmo que a gente quer. Acaba replicando, sim. né? Tem uma arquiteta que eu sigo no Instagram, inclusive ela dá cursos, tudo, acho que cai um pouco nessa questão que você se questiona. Ela coloca como uma assinatura dela esses janelões na quina da casa, na frente, na fachada. E aí eu saio andando no meu condomínio, eu vejo muito isso. Não é assinatura. Ela pode achar, de repente, que é lá onde ela fez isso. Mas todo mundo usa isso aqui. Né? Tem uma coisa assim que acaba replicando, e aí ele viu na casa do vizinho e gostou e acaba fazendo na casa dele, entendeu? Então, nesse caso específico, eu entendo que é uma coisa de consumo mesmo que você falou. Modismo, exatamente, era essa a palavra, modismo. E então eu não acho que seja uma assinatura. Por isso que, então, nem sempre é uma assinatura, assim. Né? Muitas casas, mas isso é muito bonito, tá? Mas é modismo, assim, talvez você... Mas, muitas horas, o modismo vira uma assinatura também, porque você começa a fazer sempre esse mesmo pedido e tudo mais, as pessoas começam a reconhecer que aquilo ali é dele, aquilo ali é dele. Então, também, acho que você pode ficar entre esse limiar ali, assim, né? E também tem pessoas que às vezes não se importam tanto com a assinatura, né? Tipo, não quero necessariamente olhar para o projeto e falar assim, nossa, esse projeto é do Rodrigo, né?
Não sei. A gente não tem muito isso, assim, sabia? Oficialmente eu nunca parei pra pensar no tipo assim, ai, quanto é importante ter uma assinatura pra mim, assim, né? Quando eu trabalhava em outro escritório, que eu era recém-formado e tudo mais, uma das grandes questões que a gente tinha era de tipo assim, eu não gosto muito de bege, não gosto realmente mesmo, assim, tipo, eu acho meio morto, acho blasé demais e tudo mais, e minha ex-chefe gostava. Inclusive, muito do que eu aprendi, do que eu sei, eu aprendi com ela, ela é muito boa. Mas ela era do bege, assim, super elegante, eu sou mais povão, assim, meio pinos com preto, eu era mais alternativão nesse sentido, mais industrialzão. E aí, o que aconteceu? Quando eu saí e fui meter as caras, abrir meu escritório, comecei a trabalhar sozinho e tudo mais. Minha primeira funcionária foi do CEUNSP, inclusive. Então, quando eu comecei a ter a minha perspectiva de projeto, é lógico, eu comecei a colocar o que eu gostava em projeto para cliente. Então, eu sou uma pessoa que sou um pouco mais colorida, eu sou muito informal. Então, assim, tipo, essa coisa do, nossa, muito sério, não é comigo, não é. Né? Então, assim, sim, eu sou a pessoa que vai trabalhar de bermuda. Então, tipo, é lógico, meus projetos também retratam isso, né? Então, você faz casas muito bonitas? Faço, mas eu gosto do negócio, assim, uma área gourmet super chique com cadeira colorida de plástico, sabe? Tipo, com iluminação mais diferentona, porque eu acho que isso é legal, eu gosto de ter esse high-low, assim, eu acho que é bacana. No fim, talvez isso virou uma assinatura, mas eu nunca me preocupei muito com isso. Né? Lá atrás, talvez um pouco, porque eu queria muito desvencilhar essa imagem. Mas, por exemplo, a gente acabou de entregar um projeto muito bonito, mas é um projeto que eu faria? Não. Mas é muito bonito. Muito bonito. Mas, assim, bem bege, clarinho, com cristal. Mas por quê? Porque a gente atendeu uma cliente que é uma querida, super legal, uma cliente fantástica, uma das melhores clientes que a gente teve assim, nos últimos anos, sabe? Então, assim, como é que você faz isso, né? Você quer atender o cliente, ou você quer se atender, ou você quer ficar no meio do caminho? Quanto que é esse meio do caminho? É 50-50? É 40-60? Como é que é isso? Tem alguns profissionais que acabam até meio que nichando, né? Por conta disso. Tem uns que só atendem clássicos, né? Aqui em Datuba mesmo tem uma especialista em projetos clássicos e aí, eu acho que é legal, viu? É muito legal. Porque aí o cliente que procura ela é exatamente aquilo que ele vai ter, que ele está buscando, né? Então eu acho que fica até mais fácil de se alinhar com o cliente, nesse caso. Sim. Né? Então, muitas vezes pode ajudar. Né? Eu acho que é bem legal, assim, honestamente. Nesse sentido, assim. A menos que você não queira se nichar, né? Tipo assim, não, eu quero eu não sou uma pessoa que talvez queira se nichar. A gente até pensou isso no escritório, mas não. Por mais que eu tenha um nicho de cliente. A gente sabe qual é o nosso perfil de cliente. Mas eu não tenho um nicho de projeto. Mas, por exemplo, mas você faz projeto clássico? Não. Você sabe fazer? Não. Se quiser fazer? Não. Se aparecer alguém para fazer, não vou fazer. Entendeu? A gente vai repassar essa informação. Falar, olha, procura outra pessoa, porque a gente não vai conseguir fazer. É muito específico, sim, né? Hoje eu acho que a maturidade trouxe um pouco mais isso que você comentou. Né? Então, assim, a maturidade de entender e conversar com o cliente, até de entender também, assim, será que realmente eu sei fazer isso? Né? Às vezes até do tipo assim, por exemplo, a gente atende tanto um perfil de cliente, um tamanho de terreno, um tamanho de casa, que é um fato, assim, se talvez aparecer um cliente assim lá no escritório de 10 mil metros quadrados de construção, minha filha, eu não sei fazer um projeto de 10 mil metros quadrados de construção. Mas a pessoa vai tipo, mas eu não sei. Essa é a grande questão. A gente pode sentar, pode conversar. Eu posso entender e ver se talvez eu consigo, né? E tudo mais. Mas acho que vale a pena também, assim, dentro da sua assinatura, entender o que você faz, qual é o seu nicho de mercado, que eu acho que já é uma super assinatura. Né? Então, acho que a sua assinatura também é entender qual é o seu nicho de mercado e ver como é que você atende seu nicho de mercado. Né? Porque aí você fica referência no que você está fazendo. Vira autoridade, né? Sim. Isso mesmo. E em relação a projetos comerciais, existe todo um cuidado de estar relacionando, né, a identidade visual com o logo. Como que você trabalha projetos comerciais? Olha, para projeto comercial, eu acho que pelo fato de eu ser professor, eu acho que a gente é muito bom em projeto comercial, honestamente, assim, tipo, pode soar até meio arrogante, mas não. Nesse sentido, assim, porque uma que a gente entende,
extremamente a função de ter um escritório de publicidade por trás de tudo que tá rolando, né? Então, conceito básico de marketing, sabe? Tipo, 5P do marketing, sabe? Praça, propaganda, preço. Então, o que a gente olha, assim, vários projetos, sem julgamento, mas, assim, vários projetos comerciais que não olham para isso, que olham meramente para assinatura. Então, assim, estou fazendo um projeto porque eu assinei o projeto, e é um projeto, por exemplo, que não vende roupa. O projeto tem tanto móvel que parece uma loja de móvel, e na verdade você olha lá, é uma loja que vende roupa íntima. Assim, meu Deus, uai, Você acho nem que deu uma coisa entende qual é errada. o produto, Ponto. né? Então, assim, tem um monte de contexto. Então, você tem contexto de brand, né? Então, peraí, como é que eu fortaleço essa marca dentro de tudo? Sabe assim? É coisa bem boba, do tipo, se eu tenho... Caso você vai na casa do pão de queijo, qualquer coisinha na casa do pão de queijo vai remeter à marca pão de queijo, né? Então, o jeito do balcão, você vai na casa do mate lá, que é concorrente, é totalmente diferente. E vende quase os mesmos produtos. Você vai no Starbucks, é totalmente diferente. Então, assim, mas por que é totalmente diferente? Porque o processo de projeto, design de interiores, arquitetura, engenharia, o que for, ele é voltado para uma área que também tem a ver com o comercial desta loja, né? Como a gente trabalha muito isso em sala de aula, do tipo, vamos olhar para esse cliente, vamos entender quem é o perfil, vamos entender missão, visão e valor. Missão, visão e valor. É algo muito bobo, assim, sabe? É algo do tipo assim, honestamente, pedir para Friboi criar uma campanha vegana. É tipo assim, realmente não tem sentido, porque são coisas que não andam juntas. Totalmente fora de contexto, Sim. né? Então, assim, você criar um ambiente todo vegano para uma loja da Friboi não tem sentido. Ponto. Né? Como talvez se você criar uma proposta super clinique, assim, super high-tech de tecnologia, de cosméticos para a Natura, também não tem sentido. Né? A Natura é super ponteira, assim, tipo, em tecnologia de produção para cosmético, mas a cara da Natura que a gente tem é o quê? As pessoas que pegam resíduos da Mata Atlântica, que não desmata. O que produtor, o processo... né? Tudo então, isso. Assim, ele valoriza outra coisa. Então, o projeto da loja precisa ter essa referência de missão, visão e valor da marca. Então, acho que para projeto comercial, corporativo, projetos que não são residenciais. A gente tem corporativo, institucional, comercial. É assim, você precisa realmente entender quem é a empresa que está contratando. Toda vez que alguém vai fazer projeto, fala assim, nossa, professor, eu jurava que era só pôr uma prateleira e vender uns negócios. Eu falo, não. E no escritório, né? Quando a gente vai fazer, hoje a gente tem feito muito Airbnb, que virou uma febre. Né? Então a gente está fazendo muito São Paulo, principalmente São Paulo, é uma praça que a gente está atendendo bastante. Então assim, mas Airbnb é uma casa. Então, mais ou menos. Porque Airbnb é uma casa, é uma pseudo-casa com cara de hotel. Para quem? Para qualquer pessoa. Pode você, pode ter. Eu tenho cachorro, talvez você tenha gato, e por aí vai. Eu não tenho filho, você tem filho. Então, como é que eu crio isso? Então, foi um fato, viu? Nós fizemos isso, um moodboard de avaliação, de estudo. Como é que é esse novo padrão que o nosso cliente quer trazer? Então, o nosso cliente falou, viu? Um projeto que nós fizemos parece uma galeria, as paredes são brancas e o cara, esse cliente é um cliente que investiu muito em quadro no projeto, assim, no apartamento. Então, assim, no tanto que a gente colocou um quadro, porque todos eram maravilhosos, mas não tinha cor, não tinha vida, não tinha referência, o layout era ruim. Então, a gente foi criando essa proposta, assim, não, que a gente queria trazer uma proposta de Urban Jungle, para trazer essa mais humanização para dentro do apartamento. Então, é isso. Mas por quê? Porque ele trouxe essa referência. Muito então, nós fomos entendendo o que era isso para fortalecimento de marca. Ele quer ser assim. Tem gente que não quer. Eu tipo assim, apartamento pra pensar nisso, principalmente Airbnb. Você tem que ser meio que genérico, né? Que você tem que abraçar todo mundo ali. Um quarto de hotel é tipo um flat, assim. Entendeu? Será que todo mundo que vai pra praia quer ficar numa casa de praia com cara de casa de praia? Talvez não. Entendeu? Tipo, nem todo mundo quer ficar com uma casa que tenha barquinhos e... Sabe assim, às vezes a pessoa quer ficar numa coisa que é bem mais rústica, ou até num apartamento com cara de casa, de cidade. Então, assim, existe uma demanda para cada um, mas como que você sabe que aquilo é assim? Pesquisa. Essa pesquisa
que nem sempre é a gente que vai fazer, muitas vezes é um publicitário que vai fazer e tudo mais. Mas é assim, a gente pegando dessa pesquisa, você vai se embasar nisso para falar assim, tá, então pera, então não acaba nessa hora, agora tem sentido isso, né? Nós fizemos um escritório agora em setembro de uma empresa que ela é oficialmente espanhola, então ela é uma multinacional. A gente fez o único escritório do Brasil que fica em Jundiaí. Uau. Pós-pandemia eles fecharam todos e ficou só com a sede em Jundiaí. Então nós reformamos totalmente. Então o que eles são? Eles são, imagina um grande guarda-chuva, então uma holding grande, com um monte de empresa embaixo. O que acontece? Esse escritório era de uma dessas empresas embaixo. Só que agora virou o escritório do guarda-chuva. Então não podia mais ter cara de uma empresa. Precisava ter cara da grande empresa, porque cada mesa seria uma filial diferente. Meu, era muito insano, porque a gente tinha que escolher a cor a dedo, sabe assim? Tipo, eu não poderia ter no hall de entrada laranja, porque laranja era a cor de uma das marcas. Se eu tivesse laranja no hall de entrada, eu teria que ter amarelo, azul, porque era das outras. Entendi. Então a gente tinha que tomar todo esse cuidado, sabe, de setorização. De por quê? Exatamente por isso. Porque eu tinha que entender que agora esse era um escritório de uma grande holding e que eu teria salas específicas de cada marca. Então, E eu ainda teria. Teve que criar vários A gente teve ambientes. que criar vários ambientes. E ambientes de coworking. Então foi um projeto bem desafiador no quesito de ter que entender marca, posicionamento, a marca estava se comportando de novo com os funcionários, então, tipo, criar espaço de descompressão para funcionário, TV, Copa, tava vendo Copa, então, computador, não tem mais espaço físico, acabar com espaço fixo. Uhum. Então, tem um monte de equipe que não tem mais espaço fixo porque um monte de equipe trabalha em casa. Então, como é que você lida com isso? Então, assim, não é só fazer um layout de mesa, cadeira na melhor circulação. É entender até assim, se você fala muito no telefone, o outro usa muito computador, será que isso está muito perto? A cor que está aqui, a cor que está ali. Então, é uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, vai além de só fazer o projeto, né? O bom projeto, ele não é só o que vai à sua assinatura. É um projeto que, na verdade, reforça a identidade e como a empresa se comporta no mercado. E aí você tem que entender toda a dinâmica, toda a logística, né, de cada projeto. Sim. Tipo, cada hora você aprende uma coisa nova. Assim, É um tipo, filho mesmo, você né? fala, Cada projeto é um filho. Agora vamos falar um pouquinho de você como professor. Fala um pouquinho para mim da sua carreira de professor. Você sabe que a carreira de professor, ela surgiu meio... Ela foi primeiro, assim, eu acho, até. Quando eu comecei a fazer faculdade de arquitetura, na faculdade, eu me deparei com essa vontade de talvez ser professor. Eu sempre gostei muito dessa coisa de lecionar, assim. Eu já comecei a fazer monitoria na faculdade já no 4º ano, assim. Então, terminei a faculdade fazendo monitoria para outros alunos. E eu já sabia, assim. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já sabia o que eu precisava fazer para poder... O que eu precisava fazer para poder dar aula. Então, a primeira porta, especialização, você precisa de uma especialização para poder dar aula. E aí eu tinha um pouco de medo, eu sou uma pessoa medrosa, então assim, eu gosto de dar passo firme, eu não sou uma pessoa que se arrisca muito. Então assim, calma, eu fiz especialização, mas eu não queria fazer uma pós-graduação de uma coisa que eu não fosse usar, tipo, que só fosse para meio acadêmico. Então assim, qualidade das águas de rio, tipo, que eu não vou usar isso na minha vida, até então, porque eu não trabalhava com isso. Então eu fui fazer gestão de escritórios, gestão de pessoas de arquitetura, que já me servia, no entanto que até no fim eu dei aula de gestão também no CEUNSP, né? E aí surgiu a oportunidade para dar aula no CEUNSP. Quando eu entrei para dar aula no CEUNSP, aqui de Salto, foi engraçado, porque eu acho que até então eu entrei para dar aula em 2015, ali, e eu fui o professor mais novo contratado. Entrei para dar aula com 26 anos. Que legal. Foi muito engraçado, porque aí você pensa professor novo desse jeito, né? Imagina. Eu tinha aluno mais velho que a minha mãe. Gente, um detalhe, tá? Ele foi meu professor e eu sou mais velha que ele. Só uma curiosidade. E aí era uma coisa que a gente tinha que deparar sempre, né? Tipo, essa relação de ser professor mais novo do que muitos alunos. Isso era muito comum para mim. Mas porque eu entrei realmente muito cedo.
Mas tudo foi dando muito certo, assim. Eu realmente gosto muito de dar aula, da parte de educação. Eu faço realmente por prazer. Hoje, graças a Deus, inclusive financeiramente, o escritório é meu principal porto seguro, assim. Então, posso dizer que é mais por prazer, né, do que por financeiro. Todo o dinheiro é bem-vindo, é óbvio, mas é mais por isso, assim. Então, foi muito legal. E, na verdade, acho que a parte de ser professor, né, de lecionar, da educação, ela abriu um negócio pra mim, assim, insano, porque foi do tipo, você pode ser o que você quiser. Então, eu saí da faculdade pensando que eu poderia ser arquiteto. E que eu seria arquiteto de escritório. Que esse é o termo que eu inventei agora, arquiteto de escritório. E designer de escritório, eu uso esse termo. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, gente, mas eu posso ser arquiteto de faculdade, eu posso ser arquiteto de prefeitura, eu posso ser... E aí eu comecei a ver um monte de outras coisas, né? E aí eu comecei a me interessar muito por cenografia, e aí eu fui fazer uma especialização em cenografia, e de repente eu fui fazer... Lembra que eu contei pra vocês no começo que eu queria parar o curso pra fazer moda, né? Fui fazer especialização em figurino e produção de moda. E de repente me vi dando aula de direção de arte pra cinema. Cuidando de figurino, maquiagem, cenografia, né? Então foi muito legal, porque me abriu uma porta muito fantástica. E aí você vai descobrindo várias coisas. Tipo, o principal nome da direção de arte no Brasil é uma arquiteta e design de interiores. O pessoal de design de interiores tem muito mais facilidade para cenografia do que o pessoal de cinema. Porque vocês têm noção de estrutura, de desenho, de um montão de coisa que o pessoal de cinema não tem. Mas direção de arte você só tem de cinema. Então, assim, foi muito legal, no final das contas, o quanto tudo isso abriu, assim, de possibilidade para mim, sabe? Então, eu fiquei muito, muito feliz, né? Dei aula, com certeza, para design de interiores, que foi a minha primeira formação, né? Sempre estive à frente de projetos, assim, que é uma coisa que eu realmente gosto. Em 2020, com a pandemia, a Salto ficou meio longe, né? E a gente estava pensando em voltar, aí eu acabei pedindo para sair daqui e me residenciei no Senac Jundiaí. Lá eu dou aula para o curso técnico também, né? E faço algumas pontas na faculdade de Indaiatuba, de arquitetura de Indaiatuba de lá. E lá eu dou aula para o curso técnico de design de interiores também, tá? Então continuo dando aula ainda, tudo mais, assim, tem sido bem legal. Bom, você viu que bagagem, né, que ele tem. Toda essa sua bagagem, assim, te possibilitou, acho que, entregar muito mais do que era pedido. Eu, como sua aluna que fui, eu posso dizer isso. Porque a faculdade, ela não prepara a gente para empreender, né? Eles preparam a gente, que nem você falou, para ser arquiteto de escritório, né? De escritório no máximo, um CLT. Mas para empreender, não. E aí eu lembro que você também deu aula pra gente sobre como empreender, como precificar. Então você sempre entregou além daquilo que foi pedido, né? E aí eu queria que você desse um pouco de dicas de como iniciar um escritório para quem está se formando agora, para quem vai se formar, como iniciar um escritório de arquitetura, de design, de engenharia. De engenharia. Uma coisa importante, assim, é que eu acho que eu não existiria sem nenhuma das duas funções. Eu não seria arquiteto e designer se eu não fosse professor, e eu não seria professor se eu não fosse arquiteto e designer. Porque eu tô sempre em constante movimento nas duas profissões, né? Nas duas funções que eu tenho, que graças a Deus eu consigo exercer de acordo com a minha profissão, assim, né? E sou muito grato de conseguir trabalhar, inclusive, na área de formação, que eu sei que muitas pessoas não conseguem. E acho que realmente é muito importante isso. A maioria dos cursos, no geral, e aí eu vou dar uma puxadinha de sardinha, nesse caso, para o Senac, no final das contas, por conta de, não já fazendo um jabá aí nesse sentido, mas é por conta de que lá, como eu tenho mais possibilidade do plano de ensino, que a gente até estava falando sobre isso, lá eu tenho flexibilidade. Eu posso montar o que eu vou te dar de aula. Então, eu tenho lá assim, eu preciso falar sobre isso. Como eu vou falar sobre isso? Eu que vou decidir. Então, lá eu consigo trazer muitas questões de escritório, que eu acho extremamente necessárias, mais tranquilamente. Eu não preciso burlar uma aula, dar uma aula meio escondido, porque não está dentro do cronograma.
porque realmente eles não querem que falem e tudo mais. A maioria das instituições não abordam muito isso abertamente, né, do que for. Então, acho que aí fica mais confuso mesmo. Você sai de qualquer escola, né, assim, de qualquer curso, assim, muitas vezes muito perdido. Por quê? Na maioria das vezes você aprendeu a mexer num software, a fazer um projeto e acabou aí, né? Então você acha que vai chegar um cliente, você vai pegar aquilo que você realmente aprendeu a fazer e que vai ser só aquilo, né? E você entregou o projeto que na faculdade, no curso, você leva um semestre para fazer, você acha que você vai ter esse mesmo tempo para atender com o cliente, né? E Na verdade, não, né? Não é mentira, ele vai querer ir uma semana, um dia, 2, 3, né? Na loucura, aí você descobre que não é só um cliente, são vários, e tempo, e preço, e quanto cobra, e o que está incluso, o que não está, nota fiscal, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, que eu indicaria é fazer um curso de administração basiquinho, assim, tipo Sebrae, sabe? Ou algum curso online, até online do Sebrae. Sabe por quê? Só para entender, pelo menos, o que é margem de lucro, custo fixo, custo variável. É isso, assim. Porque eu acho que quando a gente é lançado no mercado de trabalho, a gente não sabe o que é isso. A maioria das pessoas não sabe o que é isso, porque muitos profissionais que são lançados no mercado de trabalho, eles vêm de uma filosofia de trabalho CLT que, tipo assim, a dinâmica é diferente. Você tem um horário para cumprir, ou muitas vezes é assim, eu preciso comprar essa água para vender essa água, né? Então eu tenho o custo da água, eu coloco uma margem em cima e te vendo e fechou. Quando a gente vende expertise, quando a gente vende know-how, quando a gente vende conhecimento, quanto que ele vale? Ele pode valer muito, ou ele pode valer nada, né? Então você fica assim, será que é muito? Será que é muito cobrar R$10? Não, é pouco, né? Acho que eu vou cobrar 1.000. Mas será que 1.000 é muito? Não, então eu vou cobrar 500. Não, mas será que 500? A gente sai super inseguro da faculdade, porque você realmente não sabe. E a gente não tem essa base de falar assim, eu tenho que comprar uma garrafa d'água para vender. Você tem que comprar seu cérebro para vender? Não. Ele tá com você já, né? É o que você aprendeu. Então eu acho que entender essas coisinhas simples, assim, de custo. Tipo, quanto vai custar a tua vida a partir de agora? Porque você vai depender disso. Você vai ter que pagar a tua conta de luz, tua conta de internet, sua conta de água. Se você morar de aluguel, tua conta de aluguel. Se tiver um carro, você vai pagar a tua conta de carro. E aí tem o custo variável que quase ninguém conta, né, nas contas ali. Então, mas supondo que aqui em Salto, né, mas a sua obra é lá em Indaiatuba, você vai ter que ficar indo para Indaiatuba, quanto de gasolina você vai ter que gastar, aí você vai almoçar lá, e aí tem o preço do almoço. Então, assim, tipo, tudo isso no final do dia custa muito, e a gente não coloca na conta. E a maioria das pessoas quebram muito rápido no primeiro ano, principalmente por conta disso. Só que aí ela vai lá e vende por R$1.000. Ela fala, nossa, mas eu ganhei R$1.000 em um projeto. Olha, isso é muito dinheiro, né? Só que sem entender que ela não fez nenhuma avaliação desses custos e que ela ganhou R$1.000 em um mês, só que ela vai trabalhar para essa pessoa por 10 meses. E que a hora que ela pega R$1.000 e divide por 10, dá R$100 por mês, né? Tipo, aí realmente é pouco. Né? Então, no mês ela ganhou bastante, mas no contexto total de trabalho. Então, acho que esses cursos, assim, simples de administração, te abrem os olhos para como gerenciar, ou pelo menos entender como tocar inicialmente um negócio simples. Assim. Dá um embasamento, né? Sim. Pelo menos. Acho que, pelo menos para você ter um norte de falar assim, olha, eu sei agora, pelo menos, quanto custa por mês, de porta fechada, quanto que eu preciso ter de dinheiro. Sabe assim? É tipo, não fechando nada por mês, qual é o mínimo que eu tenho que ter para pagar a conta? Eu acho que isso é importante, mesmo porque quando você está começando, suas contas pela teoria são menores. Né? Então, entender também que nenhum negócio vai render de começo você provavelmente não vai conseguir tirar grandes prolabores ou margens de lucro, o que for, né? Enfim, até para saber o que é um prolabore, né? No começo é difícil, né? Sim. Acho que esses cursos, eu fiz o curso Sebrae, tá? Eu tô falando até porque na minha época o Sebrae ainda era, agora acho que é online por causa da pandemia, mas ele dava, eu tenho até hoje, inclusive, a minha apostilinha lá do Sebrae. Aprendendo a aprender. Aprendendo a aprender, né? Esse mesmo. E ele foi um divisor de águas pra mim, porque foi quando eu falei assim, meu Deus, não sei fazer conta, tô fazendo tudo errado, entendeu? Tipo assim,
que nem sempre usar uma planilha de Excel, se você não usar ela certa, ela não vai te servir de nada, né? Entender qual a melhor forma de você cobrar, mas isso você vai ter que ser com o tempo, porque você ainda não tem dinâmica, você não tem quantidade de trabalho para poder saber como que é a melhor forma de você cobrar ou não. Mas que você precisa entender que se é por metro, se é por hora, se é por trabalho, você vai ter conta para pagar. Então, acho que a principal dica, assim, pelo menos essa parte administrativa, é essa. A outra parte que eu acho que hoje já tá mais legal. Na nossa época, assim, tipo, vocês foram em 2018, assim, acho que até 2018, era um problema muito grande. Você tem escritório, né? Era um problema muito grande você não ter escritório. Era mesmo. Então, assim, se você falar que você trabalhava em casa, era um problema seríssimo. Né? Era pedir pro cliente olhar torto pra você. Sim, não, era pedir pra ele falar assim, tá quebrado. Então, eu acho que hoje, trabalhar em casa é muito legal, né? E, inclusive, é aceito, inclusive as empresas, né? Hoje, sancionado, CLT, teletrabalho. Então, acho que abriu o olho pra isso também, assim, né? Tipo, como é que se organiza o teletrabalho em casa, né? O trabalho em casa. Mas assim, tipo, como é que você realmente se organiza para o trabalho, né? Eu lembro que quando eu comecei o meu escritório, que eu saí do outro escritório e comecei o meu, eu não tinha cliente, logo eu não tinha escritório, né? Porque eu ia pagar o quê para ficar sozinho. Então eu trabalhava em casa. E era um fato, assim, então a minha dinâmica de organização era horrorosa, porque eu tinha pouquíssimo cliente, eu tinha 2 clientes, então eu mais dormia durante o dia, assim, do que trabalhava de verdade, assim. Então isso era um problema grande, assim, eu acho que ter essa disciplina de organização é muito legal, assim, né? E também não se deslumbrar tanto com ferramenta digital, essas coisas assim, que é muito legal, e aí você fica doido pra querer fazer esses cursos aí de renderização e visualizações e vídeos e não sei o quê. Toda hora aparece coisa nova, né? Sim. E aí aquele já fica defasado. Sim. Eu acho que isso é uma diferença, assim, é um pulo do gato, só que você precisa entender se alguém vai pagar esse pulo do gato. Para começo, eu acho que qualquer forma de marketing é válida. Então, entender que você mostra assim seu projeto é legal, mas vai chegar uma hora que você vai ter que cobrar por isso, né? E aí você precisa entender muito esse timing de qual é o momento que você vai deixar de incluir isso no teu preço para cobrar por isso, para que você não tenha prejuízo, né? Então, assim, o que eu percebo é muito isso. Quando a maioria das pessoas que eu já vi, que eu acompanhei na minha vida, viu? Eu acompanhei muito alunos saindo, né? Tipo assim, entrei em 2005, daqui 2015, vou mudar 2015. Daqui 2 anos faz 10 anos que eu dou aula. Então, assim, em 10 anos eu vi nego pra caramba saindo. Todas as vezes a mesma coisa. É um investimento altíssimo em ferramenta digital, tipo computador, o que for, e troca o software, e troca não sei o quê. Não tô dizendo que não tem que fazer isso, tem, porque as ferramentas mudam, todo ano as ferramentas mudam. Mas é assim, quando você vira um profissional, você tá realmente trabalhando com isso, é diferente da época da escola, né, da época da faculdade. Você pode entregar meio que de qualquer jeito, a gente vai te dar nota pelo que você entregou, eu vou te dar um puxão de orelha e beleza, você vai ter mais uma oportunidade de entrega. Se entregar de qualquer jeito para um cliente, acabou. Na maioria das vezes, ou ele devolve, quer o dinheiro de volta, ou ele detona você para outra pessoa e acabou, né? Quando ele devolve o dinheiro e fica por isso, tá tudo bem, né? Ainda tá bem. A propaganda boca a boca negativa, acho que é a pior coisa que pode acontecer. E tem uma coisa importante, né? Quando você faz muito bem seu projeto, o cliente fala bem de você para no máximo 5 pessoas. Exato. Quando você faz qualquer coisa de errado, ele fala na internet. Então, assim, isso é uma dinâmica, assim, importante. Então, tomar cuidado com isso também, sabe? Tipo, não ficar tão ludibriado, assim. Porque o que eu de real mesmo, eu fiz banca de TCC lá na faculdade da Artuba, agora, em dezembro. E era isso, assim, sabe? Tipo, porque o novo software, porque o novo programa, porque a nova plataforma, porque o novo renderizador, porque o novo. E aí você percebe que no final das contas é muito mais de uma competição interna do que, na verdade, para mostrar para mim, para mostrar o projeto. Porque só se fizesse o padrão que já tava bom. Entendeu? Muitas pessoas estão nisso. Pro cliente, você percebe que você mostrar uma imagem, tipo um desenho, ele já vai falar assim, nossa, que ótimo, que lindo, né?
Entendeu? Exatamente. Se ele não é um incorporador que vai vender, que não sei o que aí é outra proposta. Sabe assim? Tipo, casa para vender. A gente tem uma área no escritório que faz casa para vender. Então a gente faz bastante projeto de casa para vender. Quando é casa para vender, o nosso projeto é diferente, porque a gente vai fazer imagens mais trabalhadas, mais elaboradas, porque o próprio cliente vai usar esse produto, esse material para venda da casa, para divulgação. É outra proposta. Mas quando você está fazendo um projeto para cá, para o cliente final, que ele já te contratou e isso já é isso mesmo, sabe assim? Tipo, você mostrou uma foto com, tipo, mínimo de renderização, uma foto realista, ele vai achar o máximo. É verdade. Então, assim, a foto, quanto mais realista, mais perfeita, mais é para quem faz, não é para o cliente. É, de fato. Aí você faz um SketchUp, põe uma renderização, o cliente já fica deslumbrado, né? Sim. O fato dele conseguir visualizar aquilo que ele tinha na cabeça dele, eu acho que é isso que ele precisa. Sim. Ponto. Não é? Exatamente. E aí, assim, é lógico que hoje, né, é um fato, assim, antes a gente fritava coisa na panela com óleo, né? E agora você tem air fryer. Air fryer. E aí agora você tem um forno que é air fryer. Air fryer. Verdade. Então, assim, eu acho que a tecnologia ela vem realmente para ajudar. Real mesmo. Então, putz, entender de novos softwares, entender que os softwares estão aí para auxiliar e que a nossa vida, a vida de compatibilização de projeto, auxilia muito. É muito legal. Mas, assim, muitas vezes o beabá ainda, arroz com feijão, é muito bom. Tipo, super funciona. Funciona bem, né? Sim, sim, entendeu? E aí vale sempre você olhar assim, mas para você, o que realmente funciona? Né? Às vezes você não vai precisar ter esse 1 milhão de software. Às vezes são ferramentas que você nem vai precisar, né? Como você já disse, você nem vai usar. Na maioria das vezes não usa. Na maioria das vezes. Exatamente. Você demorou para conseguir viver da arquitetura? Do momento que você saiu da faculdade para viver de arquitetura? Foi um caminho muito longo? Olha, é assim. Se eu for ser muito romântico, eu vou falar assim, eu vivo de arquitetura desde sempre. Por quê? É um fato mesmo, assim, design de arquitetura. Porque desde que eu fiz design de interiores, com 15 anos, eu sempre trabalhei nessa área. Então, assim, eu fui ser vendedor de loja técnico porque eu fiz design de interiores. Aí eu fui trabalhar numa marcenaria porque eu era design de interiores. Aí eu fiz faculdade, aí eu fui ser estagiário e logo eu virei estagiário, depois eu virei arquiteto de escritório, associado, porque eu era arquiteto. Então assim, tipo, pela teoria, eu sempre ganhei dinheiro sendo isso, desde sempre. Tudo bem, então, sendo romântico. Sendo pé no chão e olhando assim, tá, mas depois que você se formar, abriu o teu negócio. A gente teve essa conversa em outubro, eu e a Bruna, que é outra professora do Senac, e eu falei pra ela, nunca tinha olhado pra isso. E eu fiquei um pouco triste. É mesmo? Não vou mentir, sim. Que não é triste assim, né? Calma também. Mas é assim, eu me formei em 2011, ou seja, eu tenho mais de 10 anos de formado. Eu posso dizer que eu vivo de arquitetura relativamente bem faz uns 2 anos. Tipo, foi na pandemia. A pandemia foi um divisor de águas pra gente. Antes, eu já vivia parcialmente ok, assim, tipo, mas eu vivia nos perrengues os perrengues chiques aí, né? De, tipo, tá sempre meio apertado de grana, e aí tinha isso de não entender direito o quanto que eu tô ganhando, o quanto tá saindo, né? Então, eu não sabia muito, assim. Eu só sabia que eu trabalhava muito, que entrava bastante dinheiro, mas a nossa organização financeira era muito ruim, a minha organização financeira era muito ruim. Eu não tinha um financeiro que cuidava disso pra mim, hoje existe, né? Então, assim, posso dizer que eu vivo relativamente bem e tudo mais faz uns 2 anos, assim, oficialmente 2 anos. É que foi triste, eu falei, foi triste por causa disso, porque, pensa, faz 10 anos, né? 12 anos que eu tô trabalhando com isso, 2 anos só que você pode falar assim, não, eu vivo disso, efetivamente do meu trabalho disso. Então, é aquilo que a gente estava conversando, né? Tem aquela frase que fala que é mais glamour e menos receita.
né? Porque quem vê close não vê os corres, Corre, né? sim. A gente passa muito por isso, muito perrengue, muito corre, né? Nossa profissão. Eu acho que até, voltando num gancho assim do glamour e do corre, tem a ver com a história da assinatura de novo. Porque no final das contas, o que a gente mostra é sempre o glamour. Entendeu? Eu não mostro na internet o projeto que eu não gostei. Mas eu ganhei Verdade. pra fazer ele. Eu recebi pra fazer ele. Então, assim, eu mostro o que eu achei que ficou bom, eu mostro o que eu achei que ficou bonito, o que é mais a minha cara, o que é mais a minha assinatura. Então, eu acho que tem muito isso também, assim, né? Lógico, acho que além disso ser um padrão de todas as coisas, assim, você sabe que quando eu tava assistindo, eu gosto muito de programa, acho que a maioria das pessoas que mexem com decoração, com arquitetura, acho que construção também, devem gostar muito de programa de reforma, essas sim, coisas com assim. certeza. Irmãos Tipo, à porque é obra. muito legal. E é assim, que eu gosto muito até, tipo, eu gostava muito do Maurício Arruda, assim, nas últimas Sim, temporadas, porque dá muita coisa errada. Tipo, e fura cano, e dá errado o móvel, e não sei o quê. E ele Mostrar real, né? mostrava, assim. E aí eu mostrava e falava assim, tá vendo? Isso acontece também no escritório, tá vendo? Então, assim, eu achava legal isso, no final das contas. Mas, de novo, era assim, olha, furei um cano, mas olha essa garrafa aqui. Ela é de design assinado, e ela é feita por um artesão super legal lá do Sul, e ela custa 10 mil reais. Tipo assim, então X, o furo lá já perdeu Já a resolveu, referência, já perdeu o foco. e agora a gente tá só olhando pra garrafa de 10 mil reais. Exato. Então, eu acho que no final das contas, existe uma glamorização muito grande da nossa profissão. Talvez até meio que excessiva, assim, tipo, na minha opinião. O que é legal, eu gosto, adoro ser chique, glamouroso, assim. Acho que nasci pra isso, assim, sempre brinco. Gosto realmente, mas Quem vê cara não Que vê corre. close, Porque a isso aí. pessoa, o cliente, né, ou a pessoa de fora, ela vê o produto pronto, imagina o perrengue que foi para fazer, né, para executar aquela obra, para desenvolver aquele projeto. Tem uma arquiteta, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela usa o canal dela no YouTube e ela tem um quadro só de perrengue de obra. Porque aí o cliente, quando procura ela, já sabe que tem perrengue. Toda obra tem perrengue, gente, é fato. Não existe um sonho encantado. É nosso sonho encantado não ter uma obra que não tenha perrengue, mas isso não existe. O que existe? Existe uma boa administração. Muitas das vezes a gente não leva o problema, né, para o cliente. A gente não leva o problema para o cliente. A questão é assim, ela não chegava nem a comentar, né? Olha, furou um cano, mas já foi resolvido. Então, ela nem falava. E aí, quando o cliente tinha contato com outras pessoas da obra, aí que ele ficava sabendo que aconteceu o furo no cano, mas que tinha sido consertado. Então, aí é uma coisa que ela começou a colocar no cronograma que ela entrega para o cliente semanalmente, né, falando sobre tudo que aconteceu na obra. Então, ela já coloca o perrengue que aconteceu e foi resolvido. E ainda no canal dela, ela mostra o perrengue, ela conta o perrengue. E é bom que, assim, todo mundo acaba gerando uma conexão com os outros profissionais também. Né? Tá vendo que, igual você falou, não acontece só comigo, acontece com todo mundo. Eu acho que obra, ela tem... Eu brinco, mas não é uma brincadeira, né? Quando o cliente vai lá e fala assim, olha, só tem uma coisa que você pode ter certeza, não vai dar certo. Mas você já começa assim? Já. Porque já vou te falar. E aí eu explico que eu criei uma teoria que o dar errado é diferente de não dar certo. E pra mim, uma coisa quando dá errada é quando você tem que refazer, já era, assim, tipo... Sabe arroz quando queima? Uhum. Que não dá pra salvar, você vai ter que jogar fora e fazer de novo? Isso é dar errado. Uhum. Arroz quando dá aquela queimadinha no fundo, assim, que você joga lá, bota pro sei lá, sabe assim, tipo... Ainda tem jeito. Coisa, exatamente. Você faz alguma coisa desse sentido, você dá um jeito. Então, assim, ele não deu certo, porque ele não foi certo de primeira, mas ele não deu errado. Então, eu falo que obra, honestamente, eu nunca vi obra dar certo.
que é dar certo de primeira. É. Tudo, cronograma, tudo. Eu nunca vi, tá? Não tô dizendo que não tenha, que não exista, eu nunca vi. As minhas foram nunca vi. Mas é assim, só que as minhas... Então assim, não deu certo, mas não deu errado. Então você vai lá, resolve, arruma. Mas rola tipo uma coisa do tanto de energia ali, né? Que tá empenhado, quanto a pessoa também vai. É que é meio problemático, assim. Até hoje eu tento entender isso, porque se você é pago para resolver, pela teoria você resolveu, acabou. Mas aí a pessoa precisa saber. Se você conta, ela fica brava porque aconteceu. E aí você fica assim, mas já tá resolvido. Então por que você tá falando? Não, porque não era para acontecer. Estou aqui para isso, obra, né? Para resolver. O grande problema da obra, assim, ela é feita por pessoas. É diferente de uma montadora de carro que o robozinho tá lá e é milimetricamente, né? A obra é feita por pessoas. O reboco é feito por pessoas. Ficou torto o reboco. Meu amigo, você vai desmanchar e fazer de novo. Tá fora de prumo, você vai desmanchar e fazer de novo. E geralmente a gente não leva realmente isso pro cliente, né? A gente resolve, o cliente não fica nem sabendo. Mas é isso que você falou. Se ele percebe, nossa, mas não era para acontecer aquilo, né? Mas acontece. Vai ficar assim? Não vai, a gente vai corrigir. Mas infelizmente acontece, é feito por pessoas e tá sujeito, né? Infelizmente Essa é a grande questão. Você acha que... E aí, assim, você sabe que eu tenho um amigo arquiteto, um amigo engenheiro, que eles trabalham em construtora. E ele falou assim, nossa, meu, se você fosse construtora, nossa, aí você ia ver o que é da pau, o que é problema. Só que não tem cliente. Então não tem problema. Quando eu fiz gestão, e eu não estou dizendo assim, tipo, porque todos os nossos problemas são de cliente. Não são, também, honestamente, né? Mas é assim, tipo, na pós-graduação de gestão, é um fato. 70% dos problemas são ocasionados pelo cliente. Porque são coisas assim, puta, vai ter que resolver. Sim, vai ter que resolver. Faz o quê? Você tá entendendo? E é tipo, a hora que você vai ver... Algumas escolhas, né? Você sabe que a gente tá falando disso, né? A gente é refém das nossas escolhas e... Enfim, mas acho que não tem muito o que fazer, assim. É uma coisa que não é uma montadora, você não é um robô. É feito por ser humano, eu sempre pontuo demais isso. Que um dia você tá bom, outro dia você não tá para ir trabalhar. Se tá muito sol, isso influencia no quanto tá. Se tá muito frio, se tá chovendo. Rendimento, principalmente. Sabe? Cronograma. Então, assim, mas você tem que fazer previsão. Só que se você faz uma previsão de um cronograma muito longo, o próprio cliente fica descontente com o prazo. Então, você tem que correr. Se você corre, você não consegue entregar no prazo. Aí ele fica bravo. Aí vira uma briga. Então, assim, é sempre um frigir dos ovos, assim. Pisar na casquinha do ovo para ver onde estoura menos. Tipo, eu acho que, no final das contas, o perrengue chique é esse, assim. E o mais engraçado é que quando você vai em evento, qualquer coisa, essa discussão é igual para todo mundo. E é isso. Então, quando eu vejo na televisão, no que for, eu realmente me sinto representado. Sabe? Quando alguém fala assim, você não sabe o que aconteceu, porque a tua pessoa não foi, porque não sei o que não foi, porque o pedreiro abandonou, porque o outro cara não apareceu, porque... Sabe assim, você fala, nossa, se identifica, né? Muito. E aí você pensa assim, por que será que a outra pessoa não consegue se identificar assim? Por que será que é tão difícil as pessoas terem, tipo, um mínimo de empatia? Essa é a minha pergunta, assim. Oficialmente essa é a minha pergunta. Tipo, ainda essa é uma coisa que eu tô trazendo, sabe? Tipo, nossa, mas por que tudo é tão difícil? Eu percebo muito assim, quem não é da área da construção não tem a visão que a gente tem, que a gente da área tem. A pessoa é gerente de uma empresa, a pessoa é chefe de um escritório que não é de obra, nada a ver com obra, com projeto de obra. Então o negócio gira meio redondinho, né? E assim, o dia a dia de uma obra é complicado. Você tem problema num escritório, numa empresa, vamos reunir os diretores aí, vamos fazer uma reunião. A obra não é assim, não tem essa dinâmica.
Você vai pegar lá o ajudante, o pedreiro, o encanador, e vem cá. Não tem essa dinâmica, né? Lógico, às vezes você precisa chamar. Olha, não é assim e tal. Mas é uma coisa pontual, até individual, né? Não tem uma dinâmica. Então, eu percebo muito isso, que o cliente ele tem essa visão, né, do local de trabalho dele. Ele quer transferir isso para a obra, mas não vejo assim, né? Não funciona dessa forma, né? E uma coisa que eu acho que é essa tecnologia e esse acesso à informação toda, né, que é bom, mas que às vezes é ruim, que as pessoas se acham especialistas em tudo. Sim. Então, o cliente que procura você para fazer projeto, para fazer uma obra, muitas vezes ele acha que ele já sabe construir, ele já sabe gerir uma obra, né? E não é bem daquele jeito que ele imagina que é, porque ele viu na internet, porque ele viu na televisão, né? Então, a realidade é outra. Isso é uma coisa que é muito importante, assim, sabe? Porque, no geral, a gente tem muitas possibilidades agora, assim, tipo, faça você mesmo, acho que... E a própria pandemia também acelerou esse processo da autoexecução, sabe? Certo. Tipo, então, sei lá, se antigamente nem se pensa... Quando que se pensava em colocar uma fechadura digital em casa? Era tipo, uma que era muito cara e, nossa, como é que se coloca? Agora, você arranca e bota no mesmo lugar com um único furo. Então, assim, você mesmo faz isso. Então, mas e para configurar? Já vem o manual, você entra na internet, você baixa. Eu fiz automação na minha casa e não chamei uma pessoa. Sabe? Então, assim, tem isso também. Então, é o que você falou. Existe uma parte muito boa do acesso à informação que realmente é legal. Só que existe uma outra parte, que é esse domínio técnico-científico, que todo mundo resolveu ter, que é aquela história, arquiteto, médico e louco, todo mundo tem um pouco. É isso mesmo. Que é um fato mesmo. E, gente, é um fato. Você ficou doente, você vai no Google pesquisar antes de ir no médico. Você precisa chegar lá sabendo se você está com câncer ou não, né? Porque assim, porque surgiu uma coisa, porque você tá com um negócio, mas você não vai no médico, e eu sei porque eu sou a pessoa que não vai no médico. Então, assim, o acesso tá confuso. Porque a gente ainda não tá, eu acho que a gente não tá sabendo filtrar muito. Eu falo a gente porque eu também me incluo nessa coisa que em alguma coisa eu devo fazer isso também. Mas eu acho que a gente não sabe filtrar muito essa questão do acesso, sabe? Tem muita informação o tempo todo, né? O que é bom e o que não é, o que eu vou fazer e o que não é. Mas a gente está numa força motriz, que é o da construção civil, que ainda é muito manual. E no Brasil não vai deixar de ser, né? Infelizmente, assim, o processo da construção civil no Brasil, ele vai ser manual, porque é só olhar, tipo, a nossa construção ainda é de alvenaria, sabe assim, ainda é cimento. É muito cultural, então, né? Muito, viu? De novo, cultura, né? Então a gente ainda é esse povo que se constrói desse jeito. Mesmo o alto padrão que é grandes vãos, que a gente vai fazer viga de concreto, né? Concreto armado. Então, assim, tem muito disso. Ou seja, ainda vai ter a mão de obra, o fazer, né? E tudo mais. Então, vai ter que ter um pouco desse respeito, né? Tipo, do que se faz. Mas eu acho que você tocou num ponto que acho que hoje para mim é o maior problema, assim. É chegar com todos os técnicos, né? Tipo, porque eu chego na obra, você tem 10 técnicos. Na verdade, você tem mas 9 é de praxe, assim, 9 é de bonde. É verdade. Você tá entendendo? Então, a gente tá montando uma piscina que uma pessoa, tipo assim, o cara do deck que fala da hidráulica, o pedreiro que fala da iluminação, sabe assim, tipo... Você começa, tipo, é um monte de gente. Aí uma outra obra, o pintor fala da cobertura de alumínio do cara do vidro. E você fala assim, meu Deus, eu já não tenho cabelo, meu cabelo cai mais ainda. Porque eu falo assim, meu Senhor da glória. Porque no fim é todo mundo um cuidando do outro, assim. Cuidando do trabalho do outro, assim. Por quê? Porque eu tenho conhecimento técnico o suficiente para avaliar o seu. É né? bem isso. Porém, na hora que furou um cano ali, o pedreiro que estava dando pitaco no encanamento do encanador, ele pega e fala, mas eu não sou encanador, o encanador que vem arrumar isso daí.
É bem né? isso mesmo. Sim. Infelizmente. Na hora de falar sobre o trabalho alheio, eu falo. Mas na hora que eu hora de precisar, fazer. tipo, não, mas precisa dar uma ajuda. Ah, não, mas aí eu não sou encanador. Não sou encanador. O encanador tá da ali, minha ó. alçada. É Exatamente. assim Então, mesmo. de novo, é o pé no quadrado, mas agora não posso mais. Agora tá foge do meu quadrado. Bom, já que a gente tá falando de um monte de perrengue e tal, tem alguma história engraçada de obra, de perrengue, pra você contar pra gente? Ela foi engraçada, mas ela não foi tão engraçada assim. Porque só que quem passou por isso não vai. Né? Uma vez a gente recebeu um meme, todo estudante de design, acho que de engenharia também deve ter recebido. Que é um pedreiro que acabou de pôr o piso, a pessoa fala assim: ué, mas acho que esse piso tá do lado errado. Não, é assim mesmo. E a pessoa coloca, gente, eu não dou muito certo esse microfone, né? E a pessoa coloca o piso do lado ao contrário. Antiderrapante. Sim, Antiderrapante. Chegamos na obra e eu olhei pra parede, assim, investimento caríssimo. Caríssimo. Nossa. Marca chique, cimentícia, assim, daquelas bem caras. A hora que eu olhei, eu falei assim: glória a Deus, Senhor. Ele inverteu. Colocou tudo errado. Aí a cliente falou assim: viu, está errado, né? Eu falei: olha, na verdade, aqui dá pra fazer dos dois lados. Na verdade, era mentira. Não dava, mas a responsabilidade da obra não era nossa. Mas era assim, viu? Era tipo R$10.000 de revestimento, que já tava Nossa. posto na parede. Tipo, mas ia ter que arrancar tudo. Só que aí não teve como dar, tipo, não teve como mesmo assim. Porque a piscina, a borda da piscina, era o mesmo revestimento, era o mesmo modelo, né? Do que tava na parede. O da parede era um mosaico e a borda da piscina era a borda retinha, assim. Então na piscina ele colocou certo, não tinha como colocar errado. E na parede colocou errado. Então a hora que ela colocou, ela falou assim: não tem como. Então, assim, eu passei por esse meme Nossa. de pegar o revestimento e colocar ao contrário, assim, tipo. Porque ele achou que os furos, pra prender, era melhor. Ele falou, não, mas Dá mais tudo aderência. furado dá mais aderência? Tá vendo? Tem gente que acha que é brincadeira, esses memes da internet, é verdade. Mas é engraçado só na internet, só no Engraçado, Instagram, só né? na internet. Não, esse foi muito, muito ruim. Gente, já passei por um perrengue, assim, quando eu tava começando a vida profissional, que esse foi tenso, assim. Nossa, esse eu chorei acho uns 3 dias, porque tive que pagar, né? Na minha cabeça, não conhecia muito de cor de tinta. Fendi é uma marca famosa, que todo mundo conhece, né? Fendi. E eu só tinha visto na minha cabeça até hoje, Fendi, a bolsa Fendi, era uma bolsa de couro marrom. Então, quando alguém falava pra mim, uma cor Fendi, que cor que eu achei que era? O marrom da bolsa. O marrom da bolsa, um caramelo. Aí liga o pintor, falando assim, viu? Tem uma má cor aqui, a cliente falou que é um tom meio de Fendi, mas eu tô vendo que tem um tom meio marrom e um verde. Aí eu assim, não, Fendi é marrom. Falei, Fendi é o marrom. Aí ele, tá bom, mas não teve nem dúvida. Foi só assim, Fendi é o marrom. Gente, 8 anos depois, não. Fendi é um tom com verde, tipo, é um tom esverdeado. Nem sei por que se chama Fendi. Tipo, sei lá, mas Fendi é um tom de verde. Gente, pintou tipo a sala inteira de um apartamento de 200 metros quadrados. Nossa. Tipo, um tom de marrom. Aí liga ele falando assim, viu? Acabou a tinta. Eu, não é possível ter acabado. A gente comprou a quantidade certa, tipo, até comprou a mais. Por quê? Porque uma coisa era pra pintar, sabe, 2 quartos, outra coisa, pra pintar o resto da sala. Aí ele, não, faltou, não sei o que. Hora que a cliente ligou, ela, porque ele pintou tudo errado. E não sei o que lá. Gente. Em crise. Em crise. Gente. Porque na minha cabeça, Fendi era Fendi da marca, cor de couro, marrom. Caraca. Tipo, coisas da vida, assim, que você não sabe, assim, né? Pra não esquecer nunca mais. Nunca né? mais. Viu? De verdade, depois disso, nunca mais. Nunca mais eu esqueci o que é um bendito do tom de Fendi. Que é um tom meio de verde, assim, tipo, um verde cinza, assim. Então agora, toda hora, eu vou lá e anoto o nome da cor da parede. Tipo, tem certeza. Essa aqui, ó, tá vendo? Essa cor aqui, ó, anota. Pra não dar erro mais. Isso é realmente, a gente faz isso até hoje. Tipo, pra evitar dor de cabeça. Isso é perfeito, tem mesmo. Até porque, por exemplo,
tem principalmente cor de tinta, assim, gente, é um nome muito esdrúxulo, né? É. Fala sério. A gente Nada comprou a ver. uma última obra agora, a gente pintou uma cor chamada Branco Pintor. Era tipo um rosa. Viu? Falei, são umas cores nada a ver, né? Aí Os nomes. aí o nosso falou assim, viu, mas isso aqui não é branco, não. Aí eu falei, não, você tá brincando? Não, não é um branco. Aí ele falou assim, não, não é um branco, é um tom de bege. Aí ele, não, isso aqui é rosa. Aí eu, pronto, despenca eu, saí da onde eu tô pra ir lá, porque eu falei, não, meu Deus, pintei a casa do cliente de rosa. Não era, tipo, mas assim, a hora que batia a luz, entrava a luz no quarto, era rosa. Bem clarinho. Então isso também é uma outra experiência que a gente já teve, assim, tipo, eu já olho tinta. Então, assim, o legal também de errar dos perrengues, o bom dos perrengues é que eles servem pra alguma coisa, pela teoria, né? Eles têm que servir pra alguma coisa. Aprendizado, porque senão, Jesus da glória. Tipo, Passe seu contato do seu escritório. então, meu escritório, né? Nosso escritório lá do nosso time é o RA2 Arquitetura, nas redes sociais todas, tá? Então, Instagram, somos mais fortes assim no Instagram. De lá acessa tudo, então, site, e-mail, contato, WhatsApp, tudo acessa por lá. É a nossa maior fonte de acesso. Tá por lá. Legal. Tem foto da equipe também, tá todo mundo lá. Rodrigo, eu gostaria de agradecer você ter se deslocado, vindo até aqui, bater esse papo gostoso com a gente, falar sobre arquitetura, sobre perrengue de obra. Eu fico muito grata. Bacana. E que você volte outras vezes. Voltaria, com certeza. Gostaria de agradecer também a Crazy Produtora e ao Ninter, né? Pelo apoio aí. E pessoal, obrigada pela audiência. Continuem acompanhando Coisas de Casa, todas as terças, às 20 horas. Não esqueçam de curtir, se inscrevam no canal. E a gente vai trazer muito conteúdo para vocês. Com certeza.